Você era o todo-poderoso primeiro-ministro da corte, mas 6 meses depois de ajudar o imperador a ascender ao trono, foi privado de seu cargo por uma coalizão do imperador e seus ministros. Até a princesa quer cancelar seu noivado com você, e você não só não se importa, como até pede demissão para se aposentar e voltar para sua cidade natal. Só porque você está cansado das intrigas da corte e só quer viver uma vida confortável no futuro. No entanto, depois que você deixa a corte, o imperador teme que você ajude outros países, então ele envia um general para persegui-lo. Forçado a isso, você mata o general que veio e se casa com a líder tribal, estabelecendo assim sua própria dinastia e se tornando o chefe. 3 ministros na corte lideram ajoelhamento e petição, juntamente com dezenas de oficiais, grandes e pequenos, pedindo a destituição de seu cargo de primeiro-ministro. O imperador finge ponderar e diz: eu ouvi a petição de todos os oficiais. É difícil para mim. Não tenho escolha senão atender à petição de todos os oficiais. Li Qing, ouço o decreto. A partir de hoje, você está dispensado de seu cargo de primeiro-ministro. Que você sirva em Kyoto. Você ri secretamente, pensando nos 5 anos desde que você viajou para cá. Vocês dois, o imperador e você, superaram muitos obstáculos e se tornaram bons amigos. Com sua habilidade, você o ajudou a estabilizar a corte. Agora que o país está em paz e prosperidade, ele começa a descartar o moinho depois de moer a farinha. Você olha para a princesa ao lado do imperador. Ela é sua noiva, mas neste momento ela não pretende interceder por você. Vendo esta cena, você já entende que agora é um peixe no cepo, à mercê dos outros. O imperador olha para você com dificuldade. Li Qing, é difícil para mim. Você tem que me entender. É só porque você é muito capaz. Há uma sensação de estar no mesmo nível que ele. Ele está infeliz e quer encontrar uma razão para te eliminar. Mas ele nunca pensou que você fosse tão impecável que não conseguisse encontrar nenhuma falha. Ele só pode se juntar aos ministros para depô-lo. Seu rosto está calmo. Será que tudo o que fiz antes foi em vão? Neste momento, uma voz soa em sua mente. Sentindo que o hospedeiro está em conflito, o sistema de seleção de contra-ataque foi ativado, publicando a seleção para o hospedeiro. Primeira opção, engolir a raiva e aceitar o rebaixamento, e então trabalhar duro e reclamar. Recompensa, um bocado de humilhação congênita. Segunda opção, suportar e hibernar, e lutar abertamente e secretamente com o imperador. Recompensa, 5 reinos de primeira classe. Terceira opção, renunciar ao cargo e deixar o grupo. Recompensa, 5 reinos de quinta classe, domínio completo da técnica do dragão vitorioso que alcança o céu. Você olha para essas 3 opções, sentindo-se extremamente animado. Você sempre ansiou pelas artes marciais. Mas Xiaomin Xue disse a você que seu talento é um corpo de gás de artes marciais que não se vê em 100 anos, e você não pode praticar artes marciais. Agora finalmente há uma oportunidade. O imperador olha para você, que está em transe, pensando que você está intimidado. Ele está extremamente feliz. Todos os oficiais também estão assistindo a esta cena, curiosos para saber como você vai escolher. Xiaomin Xue sente um certo remorso por você em seu coração, embora seja o homem que ela ama, ela escolhe o poder imperial do seu irmão. Só posso deixar você sofrer um pouco. Neste momento, sob o olhar de todos, você caminha para o centro do salão principal. Tira o chapéu oficial e o coloca no degrau. Em seguida, tira o manto oficial, dobra-o ordenadamente, e então você diz: eu, Li Seng, agradeço a graça imperial, mas estou indisposto e é difícil continuar a auxiliar Sua Majestade. A função de refúgio em Kyoto é difícil de assumir. Hoje é o dia em que Sua Majestade concedeu graça, e eu também me aposento e volto para minha cidade natal. Uma pitada de raiva no rosto do imperador. Os ministros da corte estavam todos atônitos. Originalmente, ele só queria destituí-lo do cargo de primeiro-ministro, mas não esperava que ele renunciasse. Ele se foi. Quem ousará fazer sua reforma? Quem se atreve? Quem se atreve a responder? Xiaomin Xue também está cheio de dúvidas. O imperador Xiaominji olha para Li Seng. Raiva em seus olhos. Li Seng, você está falando sério? Seu comportamento aos olhos dele é uma compulsão nua e crua ao palácio. Eu realmente penso assim. Obrigado a Sua Majestade pela confiança ao longo dos anos. E a cooperação de todos os adultos. Cuidem-se, não os acompanharei. Depois de terminar de falar, você se curva, vira-se e sai, sem lhes dar a chance de falar. Não dê uma coisa para quem não aprecia. Naquele ano, você estava com medo da morte e implorou por misericórdia. Naquele ano,
Quando você chorou e implorou por minha ajuda, por que não falou sobre a graça do imperador? Não seja ridículo. Se não me querem aqui, outro lugar me quer. Xiao Mingji gritou ansiosamente. Li Seng, se você for, não pense em voltar. Passe por esta porta. De agora em diante, eu e você estaremos separados em dívida. Não se importando com a etiqueta, ele desceu os degraus de Jade, apontando para suas costas e repreendendo em voz alta. Eu pretendo, Vossa Majestade, os 4 cavaleiros brancos. As palavras que você me disse naquele ano. Você se lembra? Se eu ficar mais tempo, temo que um dia você queira minha vida. Xiao Mingxue ficou furiosa ao ver seu irmão assim. Não é apenas ser rebaixado para servir em Kyoto? Não disse que não poderia ser restaurado no futuro. É um exagero. Ele então foi para o lado de seu irmão. Li Seng, se você sair por esta porta, nosso noivado também será cancelado. Um grande homem pode se curvar e se esticar. Como você pode ver o arco-íris sem tempestade? Se você for embora, considerarei que o julguei mal. A voz fria como uma lâmina perfurou seu peito. Você não está irritado por causa de um mero cargo oficial, mas porque hoje você concordou que sua vida não estará mais em suas próprias mãos no futuro. Então, no futuro, ele pode exilar você à vontade, ou até mesmo matá-lo. E as palavras de Xiao Mingxue são ainda mais ridículas. Como noiva, ela não fala por você, mas fica ao lado de seu irmão, coagindo você. Que ridículo! Se marido e mulher não podem ter o mesmo coração, qual o sentido disso? Bobagem de arco-íris. Princesa, fique à vontade. Shen Yiji como plebeu realmente não é digno de você. Adeus para sempre, que cada um fique bem. Depois de dizer isso, você saiu do salão sem hesitar. Você observa os flocos de neve caírem em sua mão e de repente começa a rir alto. Haha! Quem disse que o Imperador Celestial não é bom? Uma tempestade de neve enviou uma pessoa, atingindo. Em seguida, os oficiais civis e militares no salão observaram você desaparecer na neve. Xiao Mingxue acenou com um manto de dragão e caminhou pela rua de Jade. Decreta que Li Seng seja destituído do título de Duque do Reino e que todos os seus privilégios sejam cancelados. Ele não estava pensando em retornar à sua terra natal? Que seja feita a sua vontade. A partir de hoje, ele não é mais um ministro de minha grande Jade. Ele é um mero plebeu. A residência é retomada e o noivado cancelado. Eu quero que ele se ajoelhe para implorar a mim. No rosto frio de Xiao Mingxue, não havia a menor flutuação. Li Seng é totalmente o culpado. Ele se considera importante demais. A grande Jade continuará girando sem ele. Neste momento, Xiao Mingxue sente que o irmão imperador fez muito bem. Se não diminuirmos seu prestígio, ele não virará o mundo de cabeça para baixo no futuro. Os oficiais têm pensamentos diferentes em seus corações. A reforma de Li Seng ainda está em andamento. A reforma ainda não foi completamente erradicada. Agora que ele se foi, quem mais pode supervisionar este trabalho? De qualquer forma, ninguém presente tem essa capacidade. Abaixo da rua de Jade, um homem de armadura dourada observa Xiao Mingxue de perto. Seus olhos estão cheios de admiração. Ele é o atual imperador, o general Tigris Albugui, pessoalmente nomeado. Ele admira Xiao Mingxue. O exemplo daquele mortal finalmente não existe mais. Agora ele tem uma chance. Em Tianlingan, Kyoto, houve um estrondo alto. A placa da mansão do Duque do Reino foi quebrada em pedaços. Você não ficou descontente ao ver essa cena, mas aplaudiu e torceu. Todos os servos da mansão foram dispensados por você. Cada um recebeu uma quantia considerável de prata. O ministro da Receita olha para você com dificuldade. Primeiro-ministro Li, Sua Majestade ordenou que este lugar seja retomado. Por favor. Li Seng sorri e acena com a mão, entendendo e garantindo que absolutamente não causará problemas a eles. Não movi nada no quarto. Vocês podem cuidar disso com tranquilidade. Em seguida, ele pegou um cavalo branco. O ministro da Receita suspira e diz vagamente, Primeiro-ministro Li, Sua Majestade só quer que você baixe a cabeça e admita seu erro. Este assunto passará. Por que você está se punindo assim? Você não insistiu teimosamente. Então gritou, já que você decidiu não ficar mais em Daiu. Quer ir para a pradaria ver. As recompensas do sistema já foram recebidas, e a energia vital dentro do corpo circula incessantemente. Agora você pode esmagar 10 cadáveres com um tapa, tem o poder de se proteger e não sofre essa raiva. Ele foi vagar pelo mundo. Quando se cansar de brincar, derrube sua dinastia. Não seria impossível ser o chefe. O ministro das Finanças balança a cabeça enquanto observa a figura que parte. Ainda é jovem. Quanto vale a integridade de um literato?
Ele então entra no pátio e olha para as palavras na parede. Um livro eloquente, Zhong Shan examina cuidadosamente. Quando se tem sucesso, torna-se arrogante. Ele sabe de quem está falando. Li Seng. Li Seng, você está simplesmente louco. Como você se atreve a escrever esse tipo de coisa? Agora você não pode mais esconder. Há tantos olhos olhando. É realmente um caminho para a morte. Venham, imprimam esses 2 versos e enviem para o palácio. No palácio, Xiaominxue olha para os 2 versos e resmunga friamente, jogando-os de lado. Na opinião dela, essa é a última arrogância de Li Seng nesta vida. Acho que não levará alguns dias, e ele voltará para inclinar a cabeça e concordar com ela. Meio mês se passou em um piscar de olhos. Grande exército do rio Daiyu. Xiaominxue empunha uma longa espada e estilhaça a espada em sua mão. Um velho caminha lentamente. Seu coração está instável. Emoções interiores fortes. Mestre. No pavilhão, Xiaominxue também está emburrada, sentada no pavilhão. Mestre, eu não entendo. Como um homem tão grande pode ser tão desagradável? Meu irmão imperador não disse que iria rebaixá-lo a plebeu. Apenas o deixou servir em Kyoto primeiro, e no futuro ele ainda o promoveria. Por que ele não pode inclinar a cabeça para o meu irmão imperador? O governante é o guia do súdito. Por que ele não entende? O velho bebe um gole de chá e diz lentamente, Shueir, isso é do seu ponto de vista. Mas do ponto de vista de Li Seng? Eu não conheci aquele garoto. Ele é orgulhoso por toda a vida. Seu irmão imperador ainda não o reconheceu. Os 100 oficiais não estão convencidos. O povo sofre e ouve sobre a busca por elixires. Agora ele está determinado a ser próximo do povo e o mundo está em paz. A legislação desapareceu sem deixar vestígios. Essas coisas foram feitas pelo seu irmão imperador, não por Li Seng. Com tanto talento, ele não forma um partido. Ele está disposto a ser um ministro solitário. Seu irmão imperador ainda quer repreendê-lo por sua atitude. Ele pode suportar isso? Um talento tão extraordinário não é como aquelas pessoas medíocres. Como eles podem ser tratados da mesma forma? Pior ainda, é fácil rebaixar, mas é difícil questionar. Ao ouvir as palavras de seu mestre, o coração de Xiaominxue estava cheio de complexidade. Será que realmente estávamos errados em dar a Li Seng? Seu mestre era a pessoa em quem ele mais confiava, e suas palavras naturalmente tinham peso. Mestre, de acordo com o que você quer dizer, eu deveria ir procurar Li Seng? O velho balançou ligeiramente a cabeça. Esse tipo de pessoa é teimosa por toda a vida e nunca olha para trás. Estimo que seja tarde demais para ir agora. Em vez de gastar esse tempo, por que não relatar ao seu irmão? A notícia da demissão de Li Seng se espalhou por toda Kyushu. Pense em quantas conexões ele tem. Ele absolutamente não deve ser autorizado a se juntar a outros países, caso contrário, as consequências seriam desastrosas. Ele tem apenas 20 anos. O futuro é ilimitado. Daiyu é o padrão atual criado por ele sozinho. Se ele se juntar a outros países... Xiaominxue olhou para seu mestre, e o medo continuou a crescer. Seu mestre já foi um velho grão-mestre em Zongonzou. Ele era muito implacável em julgar as pessoas. Apresse-se, aquele garoto já se foi há meio mês. Ou capture-o de volta para a prisão perpétua, ou mate-o rapidamente. Xiaominxue se levantou e saiu apressadamente. Desde que Li Seng partiu, irmão imperador, Xiaominji está em apuros. Vários problemas complexos se acumulam na mesa. Um problema é mais problemático que o outro, e as questões envolvidas são muito frequentes. Se houver algum lugar que não seja considerado cuidadosamente, é uma turbulência sem fim. Li Seng costumava lidar com essas coisas, e ele não queria lidar com elas sozinho. Eu acabei de indicar uma pessoa alguns dias atrás, mas ele fez um trabalho terrível. Não só não ajudou a aliviar minhas preocupações. Em vez disso, ele adicionou problemas. A política de Li Seng ainda está sendo implementada, mas ninguém tem a maneira de pensar dele para lidar com as coisas. Vossa Majestade, General, a princesa está pedindo para vê-lo. Ao ouvir o relatório, Xiaominji rapidamente se levantou e acenou com a mão para deixá-lo entrar. Logo, Xiaominxue entrou apressadamente. Li Seng está procurando por você? Xiaominji perguntou com expectativa em seus olhos. Não. Irmão imperador, meu mestre me pediu para... A conversa entre Xiaominxue e seu mestre. Ele contou tudo. A expressão de Xiaominji ficou sombria. Ele ainda pensava que Li Seng estava apenas tendo um pequeno acesso de raiva. Ele não esperava tanto, mas depois que o mestre Lao disse isso, ele apenas sentiu um calafrio nas costas. As políticas atuais de Daiyu são basicamente reformas propostas por Li Seng.
Se Lee Seng realmente fosse para outros países, então isso trará um desastre para Daiyu. Xiao Mingxue levantou a cabeça e perguntou, Irmão Imperador, você sabe onde Lee Seng está agora? Ele não se preocupou com Lee Seng no começo, pensando em esperar que ele viesse procurá-lo, mas quando ele queria encontrá-lo. Já é tarde demais, dizem que Lee Seng já deixou Kyoto, quem diria? Mas Lee Seng nunca ousaria ir para outro país. Xiao Mingji não parecia confiante ao dizer isso. Imediatamente, ele ordenou que o ministro da guerra entrasse no palácio. Xiao Mingxue olhou friamente. Eles perderam a importância de Lee Seng para Daiyu. Agora está fora de controle. O ministro da guerra Shen cumprimenta Sua Majestade. Saúde o general e a princesa. Um homem de meia idade entrou, ajoelhou-se e fez uma saudação. Fandal, mande alguém investigar o paradeiro de Lee Seng para mim. Notifique a cavalaria da fronteira nacional. Você deve encontrar Lee Seng para mim e trazê-lo de volta depois de encontrá-lo. Sim, Vossa Majestade. Fandal se levantou e recebeu ordens. Lee Seng é um estudioso. Ele não perguntou o que aconteceria se ele resistisse. Depois que Fandal saiu, um olhar sombrio brilhou nos olhos de Xiao Mingji. Lee Seng não usava antes, mas agora ele não tem certeza. Desde o momento em que ele renunciou ao cargo, Lee Seng se tornou diferente. Xiao Mingxue também se sentiu desconfortável. Depois da explicação do professor, ele sentiu como se estivesse errado, mas, para não dizer o mínimo, a princesa se casou com ele, Lee Seng. Ele sofreu um pouco de injustiça, não deveria? Xiao Mingxue gradualmente se fortaleceu. Este é o problema dele. O que isso tem a ver com ele? Um homem de verdade nasce entre o céu e a terra, sofrendo um pouco de injustiça sim. O que mais ele pode fazer? Xiao Mingji pensava quase da mesma forma. Ele é o governante e ele é o ministro, para não dizer o mínimo. Mesmo que este assunto não seja feito corretamente, o método de Lee Seng está correto. Não necessariamente. Do ponto de vista de um ministro, ele está errado. Ele deveria ter me explicado amargamente e então me convencido. Não deveria ser resistindo de uma forma tão forte. Este é o método dele como ministro. Se todos o imitassem. Então, como ele, o imperador, pode fazer isso? Huang Tang, em outras palavras. O rei quer que seus súditos morram, e seus súditos devem morrer. Ele nem sequer o deixou morrer ainda, e ele é assim. Se ele realmente o esfaqueasse até a morte, seria terrível. Ele não estaria forçando o palácio? Besta! Por que eu não vi que Lee Seng era esse tipo de pessoa antes? Sozinho nas planícies centrais de Kyushu, você vestindo branco e cavalgando um cavalo branco, com uma espada longa na cintura, cavalgando pelos campos. Hoje eu quebro as correntes. Só então percebi que sou eu. Você deita-se casualmente na grama, esticando o corpo e sentindo a proximidade com a natureza. Que ventos de merda do pátio, sumam todos, enquanto admiro o céu azul e as nuvens brancas. Um rosto sorridente aparece diante de você, a garota pisca os olhos e pergunta. Você é de Kyushu? Você se levanta da grama, se vira e olha para a garota que apareceu de repente. A garota não tem medo do seu olhar, mostrando um sorriso generoso. Meu nome é Shu Yan Yuer. Você se levanta e se curva ligeiramente. Você é do clã Shu Yan. Shu Yan Yuer sorri e pergunta. Seu nome é Lee Seng, o mesmo nome do primeiro-ministro de Daiyu. Você sorri e balança a cabeça, mas o destino não é o mesmo. Ele é o primeiro-ministro, eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não esperava que alguém em Danshou soubesse. Meu nome. Aquele Lee Seng definitivamente não é tão bonito quanto você. Você está aqui para passear? Eu te levo para ver nossa tribo. O sorriso sincero de Shu Yan Yuer é contagiante. Ah, estou preocupado em não ter um guia. Nesse caso, obrigado, senhorita Yuer. Assim que você termina de falar, Shu Yan Yuer agarra sua mão e puxa seu cavalo em direção à fumaça distante. Sua testa se enruga e então um sorriso se espalha novamente. A mão de Shu Yan Yuer é muito macia. Tão macia que não parece uma garota de Danshou. Os costumes de Danshou são ferozes, aprendendo a montar aos 6 anos e a curvar aos 9. Aos 13 ou 14 anos, eles já estão cavalgando nas pradarias. É uma pena que esses costumes não lhes trouxeram poder forte. Em vez disso, os 6 reinos das planícies centrais consideram este lugar como um aras. Entre os 6 reinos, Daiyu tem uma tribo designada, a tribo Shunfen. Eles prestam homenagem a Daiyu, em troca de proteção e subsídios de recursos de inverno. Você já viu o chefe da tribo adversária quando a tribo Shunfen prestou homenagem? De mãos dadas, os dois caminham nas pradarias. Você aprecia a inclinação da garota tribal, sentindo-se revigorado.
Como você pode não ser feliz quando acompanhado por uma beleza? Pensando em como você estava noivo de Xiaomin Xue, mas na verdade nunca tocou sua mão. É tão engraçado. Logo você vê a tribo à distância e fica surpreso. Inúmeras tendas estão conectadas em uma fileira, a fumaça sobe, uma grande cena de uma tribo de pastores de pradaria. É uma pena que você não tem um celular, caso contrário, você deve congelar um quadro. Shu Yan Yuer sorri e olha para trás e pergunta. Esta é a nossa tribo Shu Yan. Não é espetacular? Você pendura o cavalo em uma árvore à beira do rio e pergunta. Muito espetacular. Quantas pessoas existem nesta tribo? Toda a tribo tem 60.000 pessoas. Existem 20.000 homens fortes, e o resto são velhos, fracos, mulheres e crianças. Oh, você conhece esse número muito bem. Você diz brincando, eu te levo para experimentar nossa culinária. Os olhos de Shu Yan Yuer se desviam. Imediatamente mude de assunto. Quando estava prestes a sair, você puxou Qi de volta. Então, com um leve esforço, puxou Shu Yan Yuer para seus braços, encarando-se profundamente. O rosto de Shu Yan Yuer ficou vermelho instantaneamente. Desculpe. Estou sendo um canalha desprezível de novo. Você soltou levemente sua mão e Shu Yan Yuer disparou para longe instantaneamente. Você riu suavemente, sentindo o cheiro em seus braços, com uma expressão rica. Seguindo-a para dentro da tribo. Ao longo do caminho, inúmeras pessoas da tribo Shu Yan. Todos focaram seus olhares em nós, com expressões estranhas. Você andou com desenvoltura. Chegou a uma tenda no meio. Shu Yan Yuer levantou a cortina e convidou. Por favor, entre. Você entrou descuidadamente. Shu Yan Yuer suspirou de alívio e também entrou. Abaixando a cortina. Você se sentou descaradamente na posição principal. Jovem mestre, vou remover sua espada. Não se preocupe. Você olhou para a espada ao seu lado, estendeu a mão e cortou o fecho. Entregou a espada para Shu Yan Yuer. Quando ela estava prestes a pegar a espada, você puxou Qi para seus braços. A mão direita sacou instantaneamente metade da lâmina, colocando-a suavemente no pescoço de Shu Yan Yuer. Querida, suas ações são muito óbvias. Que tal este irmão te ensinar como enganar as pessoas? Você olhou para a garota em seus braços com um sorriso. Shu Yan Yuer olhou para você de perto, adicionando um traço de atmosfera diferente. Como você adivinhou? Shu Yan Yuer sussurrou. Você enfiou a espada de volta e jogou-a não muito longe, com os dedos curvados sob o queixo de Shu Yan Yuer, rindo alto. Danzou Minfen está aberta às vezes, mas não necessariamente. Até o ponto de poder segurar minha mão no primeiro encontro. O charme feminino não é usado assim. Além disso, aqueles pastores lá fora me odeiam muito. Eu não queria. Há 6 meses, uma batalha irrompeu em Danzhou. A tribo Shunfen e a tribo Shu Yan estavam competindo por um pasto. O chefe da tribo Shu Yan Batu, foi morto pela tribo Shunfen. Ele tinha apenas uma filha. Presumo que seja você. E você adivinhou que eu sou Li Seng. Então você quer se vingar da tribo Shunfen. Receio que você já estivesse de olho em nós há muito tempo. Os olhos de Shu Yan Yuer estavam ficando cada vez maiores. Em tão pouco tempo, você realmente conseguiu associar tantas coisas. Você ainda é humano? O primeiro-ministro de Dalu, Li Seng, não é famoso em vão. Parece que eu estava certo sobre tudo. Como punição, tenho que te ensinar o que é um charme feminino. 2 brutamontes invadiram com espadas longas. Seus olhos ficaram vidrados ao verem a cena. Você sentiu o movimento e levantou a cabeça. Shu Yan Yuer saltou instantaneamente. 5 bocas incrédulas viram e caíram na gargalhada. Pare! Este pequeno cavalo selvagem é interessante. Shu Yan Yuer cobriu a boca. Li Seng, como você pôde fazer isso? Lágrimas rodopiavam em seus olhos. Você se apoia no feltro. Li Seng olhou para Shu Yan Yuer. Eu já entrei com você. Yuer, o que foi? É melhor morrer sob uma peônia do que viver. Você quer me matar? Não posso te beijar. Não há lógica nisso. Shu Yan Yuer ficou atordoada com suas palavras. Eu não quero te matar, eu só quero. Ele não terminou suas palavras. Um dos brutamontes ao lado interrompeu, dizendo, mestre, já que ele está aqui, mate-o para vingar o velho mestre. Shu Yan Yuer disse ansiosamente, não o mate. Não era isso que eles estavam discutindo. Os outros também hesitaram um pouco e olharam para o brutamonte, ouvindo sua discussão. Ei, espere. Eu tenho algo a dizer. Então, peguei o vinho de leite de égua na mesa e tomei um gole. Parece que essa tribo não é monolítica.
Espere até você morrer para falar. O Brutamonte estava prestes a atacar quando foi interrompido por Shu Yan-Yuer. Espere. Deixe-o falar. O Brutamonte hesitou um pouco. O que ele pode falar? Por que ele deveria falar? Agora mesmo ele viu Shu Yan-Yuer e ele com seus próprios olhos. Não, Shu Yan-Yuer é a mulher dele. Absolutamente não vou permitir que pessoas das planícies centrais toquem nela. Shu Yan-Yuer, fui eu quem matou seu pai? Você perguntou sorrindo. Shu Yan-Yuer balançou a cabeça. Fui eu quem deu a ordem? Também não. Você se levantou e olhou para Shu Yan-Yuer e disse, então, por favor, me diga, eu não matei seu pai. Eu também não dei a ordem para matar seu pai. Seu inimigo é a tribo Shunfen. Você está deixando seu inimigo em paz. Você me trouxe aqui. Que sentido faz isso? Só porque eu era um oficial na prisão. Eu deveria morrer? Isso não é bullying comigo? Você disse, aproximando-se passo a passo. Em frente a Shu Yan-Yuer ficou sem palavras por um tempo. Parece que o que ele disse não era irracional. Só queria assustá-lo e então deixá-lo oprimir a tribo Shunfen. Depois de um momento de silêncio, você olhou para Shu Yan-Yuer. Se você ainda pretende me matar, então faça. No final, haverá mais uma alma inocente neste mundo. Vá, Shu Yan-Yuer soltou as mãos. Ele sentiu que seus pensamentos eram muito ingênuos. Ele já renunciou ao cargo. Shunfen de Bulu nem sempre o ouvirá. O homem de repente pegou uma faca e gritou. Bambu, vocês foram todos enfeitiçados por ele. Calúnia, você é um demônio. Enquanto falava, o homem ergueu o facão e estava prestes a me cortar. As pupilas de Shu Yan-Yuer se dilataram. Não! Você balançou a cabeça ligeiramente. Você realmente agiu quando pediu para você agir. As palavras caíram. Uma aura super forte irrompeu de você. Toda a tenda foi derrubada. Os homens de Shu Yan-Bulu ao redor foram jogados para fora diretamente por esta força e caíram fora da tenda. Um dos homens infelizmente caiu em um espinho e morreu no local. Mas Shu Yan-Yuer foi agarrada por mim. Você arrastou Shu Yan-Yuer para fora da tenda e então a tenda desabou. Muitas pessoas de Shu Yan-Bulu correram com suas facas e o cercaram impenetravelmente. Você segurou a cintura dela e sussurrou. Belezura, seu povo parece não estar te ouvindo muito. Tenha cuidado para não ser apunhalado pelas costas. Você sabe artes marciais? Shu Yan-Yuer ficou um pouco chocada. Todos no mundo sabem que você é um estudioso. De onde vieram as artes marciais? Ok, já nos divertimos o suficiente hoje. Não vou brincar com você. Assim que você terminou de falar, vi uma nuvem de poeira se levantar à distância, carregando a bandeira de Daiu, acompanhada por uma aura sinistra e uma bandeira preta. O exército da bandeira negra de Daiu está aqui. Mestre, nós, os homens de Shu Yan-Bulu estavam cheios de pavor. Então todos olharam para você. Shu Yan-Yuer também entrou em pânico. Como você ainda trouxe pessoas? Antes que ela pudesse terminar de falar, você a agarrou. Seus dedos dos pés tocaram o chão e o vapor subiu. O corpo se ergueu no ar e então, nos galhos das árvores, você usou a força para pular. Shu Yan-Yuer segurou seu corpo. Entre as respirações, você levou Shu Yan-Yuer para a entrada da tribo. Está tudo bem, eu estou aqui, não haverá acidentes. Você olhou para ela com um sorriso. O exército da bandeira negra de Daiu lavou com sangue. Logo os soldados que correram para a frente. Você não tem certeza se eles apareceram aqui. É por sua causa ou por causa de Shu Yan-Bulu, o principal soldado que também, com um olhar mascarado constantemente explorando. Saudações, Lord Xiangogo. Você balançou a cabeça ligeiramente. General, renunciei ao cargo e não sou mais nada. General, pare. Senhor Ministro, este humilde servo está aqui por ordem de Sua Majestade para levá-lo de volta a Daiu. Por favor, Senhor Ministro. Ele foi interrompido antes de terminar. Por favor, General, volte para relatar. Estou cansado das intrigas da corte. Ao mesmo tempo, você pode dizer a Sua Majestade que não me juntarei a outros países. Que ele fique tranquilo. Depois de dizer isso, você se prepara para levar Shu Yan-Yuer de volta. Senhor Ministro, receio que isso não dependa de você. Não há outra opção. Eles estão tentando me levar à força. Este humilde servo não ousaria. Se o senhor ministro não concordar, então a bandeira de ferro de Daiu varrerá toda a tribo Shu Yan até a morte, para onde o senhor ministro for no futuro. A bandeira de ferro de Daiu perseguirá até que o senhor ministro concorde em voltar com este humilde servo. Enquanto ele fala,
Os soldados da bandeira de ferro atrás dele sacam suas lanças. Você está prestes a falar quando Shu Yan Yuer de repente se coloca na sua frente. Homens da tribo Shu Yan, preparem-se para a batalha. Vendo essa cena, você sorri. Assim que Shu Yan Yuer termina de falar, os homens da tribo pegam suas armas. O líder da bandeira negra bufa friamente. Shu Yan Yuer, você quer se rebelar contra a bandeira negra com toda a sua tribo? Li Seng foi trazido para a tribo por mim. Eu sou o responsável, senhor da bandeira negra. Você. Ele é interrompido. Você o puxa para trás de você. Você nem me chama de senhor, mas o chama de senhor? Ele é digno? Sentindo que o hospedeiro está em conflito, opções são liberadas. 1. Concordar com as condições da bandeira negra. Recompensa: uma dose de raiva congênita. 2. Rejeitar as condições da bandeira negra e então fugir sozinho. Recompensa: habilidade de artes marciais leves de nível superior. Habilidade de fuga apressada do rato e do lobo. 3. Rejeitar a bandeira negra e ser morto aqui. Junte-se à tribo Shu Yan. Recompensa: bênção de habilidade de proficiência em cavalaria, habilidade especial de cavalaria de contracarga, habilidade de cavalaria lobo. 20.000 conjuntos completos de equipamentos da bandeira do lobo, coroa dourada de asas de fênix, armadura de malha dourada, botas de caminhada de nuvem de seda de lótus. 5 níveis de aprimoramento para um corcel, uma lança hegemônica, proficiência perfeita em técnica de lança de vento desordenado. Você escolhe 3 sem hesitar e então murmura em sua mente. O líder da bandeira negra grita em voz alta. Traidores! Shu Yan Yuer se opõe à bandeira negra. A partir de agora, a tribo Danyan Shu Yan está desmantelada. Assim que ele termina de falar, você levanta a cabeça. O líder da bandeira negra fica um pouco temeroso ao encontrar seus olhos. Sua aura é intensa. Sua mão está no punho da espada. No segundo seguinte, seu corpo salta no ar, mostrando um borrão. Não é bom. O líder da bandeira negra direciona a lança em sua mão para o borrão. Não perfurou, mas sim inseriu-se no chão. Você instantaneamente chega na frente do líder da bandeira negra, com os pés firmes no cais. A espada longa passa pelos olhos do líder da bandeira negra. O líder da bandeira negra é instantaneamente separado de seu corpo. Os cavaleiros restantes ficam chocados. O líder da bandeira negra está morto. O invencível líder da bandeira negra de segunda classe foi morto por Li Seng com uma flecha na garganta. Um deles gritou, mate-o para vingar nosso líder. Muitos soldados da bandeira negra correm em sua direção. Você respira fundo e diz, se vocês não atacassem, eu não teria como começar. Grande desejo em vão. Você estilhaça a espada longa em sua mão, e inúmeras lâminas de luz voam no ar, mandando todos vocês para a estrada. Assim que as palavras caem, você acena com a mão, e as lâminas de luz voam em direção a eles. As bandeiras negras caem no chão instantaneamente. O povo da tribo Shu Yan fica imediatamente paralisado ao ver essa cena. Você joga a empunhadura da espada no chão e pula levemente, aterrissando no chão. E o só agora percebe que você estava apenas brincando com ele. Neste dia, o povo da tribo Shu Yan deu tantas coisas. Se eu não usar, parece que não seria muito bom. E também parece ser um pouco interessante. Desde os tempos antigos, ser entronizado como rei e recusar o vazio é o desejo de muitos generais ao longo da vida. Mas ir para o sul para Qinglong, parece que poucas pessoas fizeram isso. Já que é assim, então eu mesmo vou experimentar. Há mais de um dragão nas planícies centrais. Shu Yan Yuer levanta a cabeça e vê você. Você pode me vingar. Ouvindo as palavras de Shu Yan Yuer, você estende 3 dedos, olhando para os homens da tribo Shu Yan atrás. Durante este mês, vou ensinar a vocês Kung Fu e habilidades para aumentar seu poder de combate. Depois de um mês, tirarei seu mestre. Eu me tornarei seu rei, liderando vocês para um caminho de glória. Instantaneamente incitando suas emoções de vingança. Você se vira para olhar para Shu Yan Yuer, caminha até ela e a abraça. Entrando na tenda em meio aos aplausos. Shu Yan Yuer também não resiste. As mulheres de Danshou sempre foram negociadas. Se você quer realmente conquistar a tribo Shu Yan, então você tem que primeiro conquistar seu mestre. Amanhã de manhã cedo. Você se veste ordenadamente e olha para Yuer com um sorriso. Por que você está olhando para mim? Odeio isso. Você ri alto. 5 anos do domínio imensurável são melhores do que um dia em Danshou. Agora me peça para voltar para o domínio imensurável. Eu já me cansei daqueles dias. Você estende a mão e belisca o nariz dela. Isso é verdade.
Mas e as 9 províncias das planícies centrais? Não nos permitir aprender técnicas de cultivo. Claro que você diz isso, não precisa se importar com a Mongólia interior. Aprender técnicas de cultivo é apenas o começo. Não só tem que aprender, mas também praticar. Eu já escolhi meu caminho. Antes, eu podia ajudar a Grande Yu, que estava em crise, a se tornar o auge, e agora também posso liderar a tribo Shuoyan, varrendo o mundo a partir de Danshou. Quanto a tribo Ini entrar na alfândega, ridículo, contanto que eu esteja no comando. São todos nossos. Coroa de Beian, acampamento da Bandeira Negra. Um soldado correu apressadamente. Relatório. Relatando ao general, o primeiro esquadrão do acampamento de retaguarda desapareceu. A voz do mensageiro caiu. Beianguan, o comandante do exército da Bandeira Negra. Yue, friamente, onde foi que eles desapareceram? General, eles estavam seguindo o alvo, procurando por rastros de Li Seng em Danshou e desapareceram desde ontem. Transmita a ordem deste general, envie 1000 bandeiras para investigar a situação. Sim, depois que o mensageiro saiu. Yue franziu a testa um pouco, o desaparecimento da Bandeira Negra nunca havia acontecido antes. Ele não acreditava que Li Seng, uma pessoa sem força para amarrar uma galinha, pudesse destruir a Bandeira Negra. É ainda mais impossível para os 6 departamentos de Danshou e a Corte Real. O assessor de Yue correu apressadamente. General, o que aconteceu? Um esquadrão da Bandeira Negra desapareceu em Danshou. Isso é suspeito. Mas general, eu já investiguei. Aquele Li Seng apareceu pela última vez em Beianguan. Precisamos relatar isso a Kyoto. Yue bufou friamente. Não precisa, o general Zhao já ordenou. Aquele Li Seng não é nada bom. Ousar confrontar o grande general em público é imperdoável. Se este general o encontrar, definitivamente não o deixarei voltar. Em Daius, Zhao Bugi e Xiaomingshu no exército são os principais deuses da guerra. Nos corações dos militares de Daiu, eles são uma combinação perfeita. Aquele Li Seng é apenas um genro. Ele não é digno de se casar com a princesa. O assessor abaixou os olhos. Depois que o assessor terminou de falar, Xuan Yu franziu a testa. O que você quer dizer? General, não me entenda mal. Não é que eu não ouse ir, mas essa história já vazou. Os estados de Qi, Shui e Qing vieram secretamente para o nosso Beianguan, se encobrirmos isso. Kyoto não vai gostar. O assessor disse constrangido. Xuan Yu franziu a testa. Por que é tão problemático? Mantenham todos aqueles sob vigilância e os restringam em Beianguan. Ninguém pode ir para Danshou. Como essas pessoas ficaram sabendo? Xuan Yu coçou a cabeça. Entendido, general. Então o relatório para Kyoto deve ser escrito normalmente. Escreva, escreva. Xuan Yu acenou com a mão, irritado. Ele detestava coisas complicadas, especialmente os relatórios de batalha inventados por Li Seng. Antes, os generais tinham autonomia no campo de batalha, mas agora, para tudo, precisam enviar relatórios. Que saco! Depois que ele saiu, Xuan Yu soltou um suspiro. Afinal, onde Li Seng pode ter ido? O aviso de colaboração já foi emitido. Depois que o pessoal dos 6 ministérios vir, certamente me dirá. Mas é certo que Li Seng está em Danshou. Contanto que ele esteja lá, será encontrado. Relatórios urgentes de todos os lugares de Kyoto foram enviados ao palácio. Para a surpresa de Xiaomi, nenhum dos memoriais continha notícias de Li Seng. Ele está muito preocupado agora, temendo que Li Seng seja levado por outro país. Ele se arrepende de não tê-lo aprisionado e controlá-lo no palácio para ajudá-lo a lidar com os assuntos da corte. Se não, matá-lo. Seria melhor do que estar com medo agora. Xiaomingshu entrou no salão principal. Irmão, o paradeiro de Li Seng apareceu. Xiaomin ficou surpreso e se levantou rapidamente. Onde? Um relatório urgente de Beianguan disse que Li Seng foi visto pela última vez na alfândega. Ele deve ter ido para Danshou. Xiaomingshu ouviu isso e soltou um suspiro de alívio, murmurando. Danshou é bom, contanto que ele não tenha ido para outros países. Irmão, lá também foi descoberto. Gente dos reinos de Qi, Shui e Qing. Acho que eles também estão procurando por Li Seng. Xiaomingshu suspirou levemente. Eu não esperava que Li Seng tivesse tanta atração. Que audácia! Li Seng é meu súdito. O que eles estão tentando fazer mandando pessoas? Xiaomin ficou furioso. Xiaomingshu revelou um sorriso amargo. Irmão, agora o caso da demissão de Li Seng. É conhecido por todos no mundo. E a questão não é tão simples. Muitos boatos dizem que você é mesquinho e não tem tolerância. Um grande talento como Li Seng foi desperdiçado por você.
Lee Seng é famoso há muitos anos. Embora as pessoas não entendam muito, elas sabem claramente sobre sua audácia. Shao Ming ficou furioso. Dizer que sou mesquinho? Que audácia! Que plebeu disse isso? Palavras tão desrespeitosas. Eu vou matá-lo. Shao Ming Shue olhou para ele. Irmão, você não pode matar todas as pessoas. Na minha opinião, é melhor trazer Lee Seng de volta e restaurá-lo ao cargo original para que você não tenha que se preocupar tanto. Lee Seng só saiu há meio mês. E você envelheceu muito, irmão. Impossível. Desta vez, eu o trarei de volta. E o aprisionarei, já que ele não se lembra do afeto entre mim e ele. Então não preciso poupá-lo. Eu o farei se tornar uma ferramenta para ser usada por mim. Não tem nada a ver com ele. Os olhos de Shao Mingji estão cheios de loucura. A situação agora já excedeu suas previsões, especialmente sua irmã. As notícias que ela trouxe atingiram seu ponto sensível. Ninguém sabe que Shao Mingji ascendeu ao poder por meios impróprios. Nem mesmo Shao Ming sabe. Portanto, ele valoriza muito sua reputação. O último traço de culpa de Shao Mingji em relação a Lee Seng desapareceu. Ele só quer pegá-lo de volta e puni-lo severamente. Shao Ming olhou para seu irmão, sentindo-se um pouco estranha. Ele se preocupa com o mundo. Não é assim. Embora ele tenha dito que cancelaria o noivado, ele ainda gosta de Lee Seng em seu coração. No futuro ela sempre terá que se casar longe dele, pedindo que você se levante e seja uma ferramenta. Essas palavras são um pouco demais. Shu Yanbulu, você olha para os homens reunidos e acena levemente com a cabeça. Cada um deles é forte e robusto. Eles também estão olhando para você. A cena de você destruindo a bandeira negra sozinho ontem está vividamente em suas mentes. Aquele poder dominante os faz ansiar muito. Você encontra uma cadeira para se sentar na plataforma alta. Essas pessoas são todos os jovens adultos de Bulu. Você se recosta na cadeira. Shu Yan suspira. Totalizando mais de 20.000 pessoas, você se levanta. Ok, o resto deixe comigo. Homens de Shu Yan Bulu, vocês se lembram do que eu prometi a vocês ontem? Lembre-se de que você disse que nos daria armas e equipamentos e habilidades que podem ser cultivadas instantaneamente. Sons de estalo e mastigação soam. Você acena com a mão. Lembre-se do que você me prometeu? Considerá-lo como rei, tratá-lo como mestre. Shu Yan está atrás de você, para seu próprio povo, tão desrespeitoso com ela. Sem expressão, muito bom, parece que vocês se lembram muito bem. Então, todos vocês aqui, estão prontos para aceitar o rei? Você abre os braços para aproveitar a luz do sol. Então extrai tudo do sistema, mas essa técnica é um pouco excessiva. Ataque de cavalaria de contra-ataque, técnica de cavalaria lobo. Como devo dar isso a essas pessoas? Não posso dar um por um, é muito problemático dar para 20.000 pessoas um por um. Anfitrião, não se preocupe. A habilidade de proficiência em cavalaria pode ser combinada com o ataque de cavalaria de contra-ataque, técnica de cavalaria lobo, diretamente infundida em suas mentes. Nossa, tão atencioso? Você sorri por dentro. Claro, essa operação pode aumentar a ameaça do hospedeiro, você me entende. Abra seus olhos, estenda as mãos, fingindo ser um fantasma. Que bobagem! Não é isso que significa? Não, essa descrição está errada. Você é um deus agora. O sistema ativa a bênção em grupo, abençoando durante a transferência do sistema. Seu corpo emana luzes coloridas, uma cabeça de lobo ilusória surge atrás de você. Como soldados divinos, Shu Yan arregala os olhos ao ver essa cena. Será que Lee Seng é o deus lobo? Os homens abaixo que receberam a bênção sentem um conteúdo claro em suas mentes, mostrando um olhar de êxtase em seus rostos. Um homem se ajoelha no chão, batendo a cabeça loucamente. Reencarnação do deus lobo. A fé de Danshou é o lobo. Seu comportamento é contagioso. Instantaneamente todos os homens da tribo Shu Yan se ajoelham no chão, olhando para você com reverência. Neste momento você não precisa dizer muito, aos olhos deles. Você já possui um brilho sagrado. Você observa toda essa cena. Ha 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 ha, o sistema é muito atencioso. Isso é simplesmente uma ação de criação de deuses. Soldados do deus lobo. Os 2.000 homens da tribo Shu Yan abaixo estão todos ajoelhados no chão. Seus olhares para você estão cheios de reverência. A Shu Yan atrás também quer se ajoelhar. O deus lobo em seus corações é sagrado e inviolável. Você olha para trás com um sorriso gentil. Você não precisa se ajoelhar. Estende a mão e puxa Yuer para seus braços.
Aproveitando a bênção do sistema, Yue se sente muito comovida e, ao mesmo tempo, em relação às coisas em sua mente. Chocada, essas coisas que apareceram de repente são as habilidades da cavalaria. Feito sob medida, depois que Yue sentiu, ela já estava chocada além das palavras. Você olha para a pequena cabeça de Yue, abaixa a cabeça e está prestes a beijar. Espera um momento, hospedeiro, desculpe incomodar. Você é muito educado. Precauções, itens que passaram pela bênção. Eles não podem ser transmitidos a outras pessoas. Essas palavras podem ser lidas normalmente, mas não podem ser lidas quando combinadas. O mesmo vale para os segredos, então, por favor, use-o com confiança. Você ficou um pouco surpreso. Quem já viu um sistema tão atencioso? Ou seja, você tem domínio absoluto. Entre o povo do acampamento, alguns da tribo Shu Yan já racharam a testa. Hoje em dia, aos olhos deles, você é a reencarnação do Deus Lobo, capaz de transmitir coisas à distância. Este não é o símbolo de um Deus? Sorria para Yue, este é o seu povo. Que tipo de sistema devo estabelecer? Sentindo o hospedeiro em conflito, opções de lançamento. 1. Estabeleça o nome da tribo Shu Yan, e recompensas por maus hábitos não podem ser alcançadas com o grande compêndio de poder. 2. Estabeleça a corte real Shu Yan. Recompensa o domínio da esgrima voo da neve. 3. Estabeleça a corte real Dashin. Recompensa 3.000 cavaleiros de armadura pesada Tifutu. Em média, 5 doses de orvalho purificador de primeira classe, o grande estandarte da cabeça de lobo, 100% de estimulação. A ousadia de não temer a morte pode aumentar o moral em 30%. Eu escolho 3, cavaleiros de armadura pesada Tifutu. Como não estar animado? Quem tem medo de quem em uma batalha de campo aberto nas planícies? Hoje em dia, se você levantar a mão e pressionar, o lixo de cão desaparece instantaneamente. A partir de hoje, a tribo Shu Yan não existe mais. Quero estabelecer uma tribo mais poderosa. O nome será Corte Real Dashin. A partir de hoje, vocês são membros da Corte Real Dashin. E ela é a dona da Corte Real. Você está desfrutando dos aplausos de Yue, aos olhos deles. Suas palavras são a ordem de um Deus. A ordem de um Deus está acima de tudo. Yue se encosta em seu ombro. Ele sente uma paz sem precedentes. No desaparecimento desta tribo Suion. Ele não está mais aqui. Entregue para a tribo Shunfen. O chefe da tribo, Shunfen Shi, ajoelha-se no acampamento, piedoso como um cachorro. E no lugar dele está sentado Bandeira Negra. Respeitado líder Bandeira Negra, você tem alguma ordem? Eu certamente obedecerei. Chega de besteiras, Shunfen Shi. Desta vez, estou aqui para transmitir a ordem do general Xuanyue. De acordo com nossa investigação, Li Sende chegou a Danshou. Certifique-se de encontrar todos os meios possíveis para encontrá-lo e entregá-lo a mim. Além disso, tenho um batedor. Um esquadrão desapareceu em Danshou. Apresse-se e investigue. Se não estivermos claros sobre isso, você entende as consequências. Depois de dizer isso, o líder Bandeira Negra se levantou e saiu. Depois que ele partiu, Shunfen Shi levantou-se lentamente e virou-se para o lugar onde ele havia partido. Ele cuspiu. Entre as principais tribos, a tribo Shunfen está entre as primeiras. Eles têm mais pessoas e mais armas. O conhecimento e as armas eliminadas do grande domínio foram todos dados a eles. Mesmo assim, eles os valorizam. Aqueles que podem se tornar chefes tribais têm dezenas de milhares de subordinados. A pior tribo Shu Yan tem 20.000 jovens e fortes. Eles não nasceram com ossos de espada. Definitivamente, eles têm suas próprias ideias, mas devido à situação real, eles só podem fazer isso. Não é exagero dizer que os 20.000 Black Flags em Beianguan podem varrer todo Danshou, incluindo aquele corpo real que há muito é apenas um nome. Alguém, ajoelhe-se na porta se ninguém entrar. Notifique Shunfen Shi, a bandeira Shunfen, profissional Shunfen. Logo, 3 figuras correram para dentro e se ajoelharam perante Shunfen Shi. A bandeira negra enviou uma ordem. Deixe-nos procurar em Danshou por suas imagens desaparecidas e sua localização aqui. Saindo está um pequeno esquadrão Shi. Amanhã vocês 3 liderarão cada um exército de 10.000. Vá procurar por mim. O comandante-chefe do primeiro exército de 10.000 não tem maldição na cabeça. Mestre, eu sei sobre isso, mas parece que toda vez que a tribo Zelan recebe ordens do grande domínio, enfrentar a tribo Zelan resulta em pesadas perdas, enquanto o grande domínio é indiferente. Dar algumas coisas é uma grande coisa, especialmente a última vez que competimos com a tribo Shuoyan por território.
A Bandeira Negra realmente enviou Qianqi para assistir à diversão. Sim, mestre. Então partiremos amanhã. Em suma, em uma palavra, se encontrarmos, não importa o que aconteça. Não comece uma luta com o povo da tribo Zelan. Vá diretamente procurar por alguém. Os guerreiros de nossa tribo Shunfen não são bucha de canhão para o grande domínio. Sim, mestre. Os três abaixaram a cabeça e saíram curvando-se. Irmão mais velho, você acha que devemos relatar este assunto à Bandeira Negra? Essa velha coisa está ficando cada vez mais tímida. Se não lutarmos com a tribo Zelan, como podemos obter armas do grande domínio? A expressão de Xun Fengxuanian mudou instantaneamente depois que ele falou. Xun Fengxuanian saiu, e sua expressão mudou instantaneamente. Entai já é um lobo velho. Vocês dois vão contar ao senhor da Bandeira Negra o que o velho disse. E declare que nós três irmãos estamos dispostos a ser leais à Bandeira Negra. Amanhã, levarei 3 exércitos de 10.000 para partir em busca do paradeiro de Li Seng. Vocês resolvem aquele velho. Com o apoio da Bandeira Negra, nós seremos o novo chefe desta tribo Shunfen. Sim, irmão mais velho. Os mensageiros do vento súbito e a cavalaria do vento súbito trocaram olhares e se viraram para partir. Mais meio mês se passou. A corte real de Dashin está completamente renovada. As áreas recém-divididas estão muito confusas agora. Antes, a tribo Xuean comia, vivia, lutava e treinava junta, sem nenhuma divisão. Tantas áreas. Isso também está relacionado ao fato de eles não saberem conduzir cavalos, mas agora é diferente. Você divide algumas áreas de acordo com a função. A primeira é a área de descanso, a tribo Xuoyan, mais os velhos, fracos e mulheres. Há mais de 40.000 pessoas no total. Esta é a área mais importante. Além disso, há áreas para soltar cavalos e gado, bem como a área para comer. Você não considera mais a tribo como uma área administrativa, mas uma área militar. Essas pessoas idosas, fracas e mulheres são todas cozinheiras, lavadeiras e pessoal de logística. E os mais de 20.000 são combatentes. Nestes últimos 15 dias, você distribuiu 20.000 conjuntos completos de equipamentos de cavalaria de lobos. Grandes mudanças aconteceram nessas pessoas em apenas meio mês. Eles cresceram a cavalo desde pequenos. Sua pesquisa e ataque de cavalaria, contra-ataques e assim por diante, foram transmitidos de geração em geração e têm sua própria experiência, mas não passaram por prática sistemática. Agora que eles têm as coisas do sistema, seus olhos se abrem de repente. De repente, sua visão se abriu. Em meio mês, 3 pessoas alcançaram o reino de primeira classe. Claro, isso não quer dizer que eles tenham muito talento, principalmente por causa dos exercícios de acompanhamento. Esta é inerentemente uma técnica para a cavalaria, e naturalmente também é dividida pelo reino do treinamento de equitação. Você não usou aqueles 3.000 Iron Floating Tutors. Esta coisa é usada quando necessário. É o truque final. Dentro do Salão do Trono, você olha para sua armadura dourada. Seus olhos estão cheios de admiração. Vossa Majestade, você está olhando para ela há tanto tempo, não está cansado? Yuer se aproximou e colocou os braços em volta de sua cintura. Ela não pôde deixar de se maravilhar com o quão engenhosa era esta armadura quando a viu pela primeira vez. Você balançou a cabeça. A armadura é atraente para os homens. Quando você chegou a este mundo, eu não queria ser um funcionário civil. Eu não tive escolha a não ser me confortar. Funcionários civis também podem. Agora você suspeita que Xiaomin Shui estava mentindo para você no começo. Como é possível que eles não tenham nenhum talento para as artes marciais? Olhando para trás agora, eles provavelmente estavam com medo de que você fosse talentoso tanto nas artes civis quanto nas militares e representasse uma ameaça interna para Dashin. Essa possibilidade não está descartada. Muitas coisas importantes aconteceram lá fora durante este período. Yuer, encostado no seu ombro. Eu sei que está próximo, de acordo com a velocidade atual. A grande vitória do Tribunal Real, a primeira batalha será travada em breve. Seus olhos brilham friamente. A confusão em Danshou é toda autocausada. Os clãs Shunfen e Zelan agora estão sob ordens para me encontrar. Quase virando Danshou de cabeça para baixo, outros clãs também se juntaram. O clã Shunfen também experimentou lutas internas. O velho mestre Shunfen Shi morreu nessas lutas internas. Os 3 recém-nomeados estão ainda mais loucos, lutando contra o clã Zelan 6 vezes em meio mês. Mais de 10.000 pessoas foram mortas ou feridas. Deixe ficar caótico, ainda mais caótico. Então será o meu grande tribunal real da vitória. Quando for a hora de agir. 7 dias depois. Grande rei,
o clã Shunfen enviou pessoas. Na tenda, você está intimamente com Shu Yan e Wer, ouvindo o som do lado de fora, você para suas mãos. Esta pessoa veio em um momento inadequado. Grande rei, por favor, me perdoe. Agora estou tentando todos os tipos de maneiras para agradá-lo. Isso é tão chato. Espere por mim à noite, garota, vou te dar uma lição. Depois de dizer isso, você balançou suas mangas e se virou para sair. Saindo da porta da tenda, você acenou com a mão e levou as pessoas para minha tenda principal. Do lado de fora do acampamento, o homem do clã Shunfen olhou para a grande bandeira tremulando ao longe, muito confuso. A maioria das bandeiras dos clãs em Danshou são cabeças de lobo. Ele sentiu algum medo em seu coração ao ver esta cabeça de lobo. Ainda cheio de dúvidas. Por que a palavra ali está impressa nisso? Não há tempo para pensar muito. O soldado encarregado de transmitir a mensagem saiu. Venha comigo, ele repreendeu em voz alta. Ir com você? Que audácia! Deixe seu mestre Shu Yan e Wer sair. Seu clã Shunfen derrotou o clã Shuoya no passado. De acordo com as regras de Danshou, os perdedores devem seguir as ordens do clã Shunfen. Desta vez, ele está aqui sob as ordens do líder Shunfen para convocar os jovens e de meia-idade do clã Shuoyan para se juntarem ao clã Shunfen. O soldado que transmitia a mensagem repreendeu com raiva, desmontou e, em seguida, mais de uma dúzia de pessoas vestindo armadura correram para fora do acampamento com facas de cavalo. Ele viu a armadura e as armas da cavalaria de lobos, e seus olhos ficaram cheios de choque. De onde veio uma elite tão forte para o clã Shuoyan? Essas feras de ferro não são como os produtos eliminados das planícies centrais. Antes que ele pudesse falar, ele foi repentinamente atingido com força por trás. Um soldado derrubou com um bastão e o levou de volta para ver o grande rei. Ele não se importou com a dor e estava confuso. Grande rei, o que aconteceu com o clã Shuoyan? Seu cão do clã Shunfen. Um homem forte pegou as armas de seu corpo. Descarregou e jogou no chão, puxando-o para o acampamento. O que aconteceu com o clã Shuoyan? Vocês pagarão por isso. Meu mestre lançará um ataque em grande escala quando chegar a hora. Um robusto Shuoyan ao lado esbofeteou no rosto, e então ele cuspiu 2 dentes. Levem-no embora. Depois de levar um tapa, ele não se atreveu a falar novamente. À medida que se aprofundavam no acampamento, os soldados que passavam usavam cabeças de lobo de animais falsos, armas afiadas e arcos requintados. O que exatamente aconteceu com a tribo Shuoyan? Antes, a tribo Shuoyan não tinha nada. Logo ele foi levado para a tenda principal. Rei, traga o povo da tribo Shunfeng. A face foi descoberta e Shu Yan Reshu entrou. Você é o 17º general principal de Qinfen e também a primeira pessoa a alcançar o primeiro posto. Shu Yan Reshu agarrou aquela pessoa. Vire-se e entre na barraca e jogue-o no chão. Rei, seguindo sua voz. Aquele homem da tribo Shunfeng levantou a cabeça. Quando viu a rainha no trono, seus olhos se arregalaram imediatamente. Você é você, Li Seng. Zhang Zui. Você acenou levemente com a mão. Shu Yan e Shu deram um tapa. Ele bateu sua cabeça no chão e então agarrou seu cabelo e levantou sua cabeça. Agora aqui é o grande pátio sagrado do rei. A pessoa à sua frente é o rei do nosso grande pátio sagrado do rei. Ouvindo as palavras de Shu Yan Reshu, seus olhos se arregalaram, cheios de descrença. As pessoas que eles procuravam por toda parte realmente estabeleceram uma corte real na tribo Shu Yan. Você endireita o corpo e olha para ele e diz: diga-me, o que você quer dizer com vir aqui? Ele não se atreveu a ser presunçoso novamente e baixou a cabeça. Nosso mestre quer que os homens da tribo Shu Yan. Ele invadiu o exército tribal. Ele basicamente disse tudo o que Shun Fengyi disse. Uma cor fria apareceu em seu rosto. Simplificando, eles querem requisitar a força jovens e de meia idade para usá-los como bucha de canhão. E também para encontrar você mesmo. Agora as tribos Shunfeng e Zilan estão travando uma batalha acirrada. Houve muitas mortes em batalha. Você se levanta e caminha até ele. Volte e diga ao seu mestre: eu estarei aqui, peça a ele para trazer alguém. Ele ficou atordoado por um momento, pensando que ele definitivamente não poderia sair. Lembre-se de contar a ele tudo o que viu e ouviu aqui e pedir que ele trouxesse mais pessoas. Shu Yan Yuer é minha rainha. Vocês mataram meu sogro. Essa vingança sempre terá que ser vingada. Você se levanta e sai da barraca. Não há interesse em pequenas tribos desconhecidas. Você quer toda a tribo Shunfeng. Shuoyan, por que levar pessoas para fora e segui-lo? Majestade, devemos nos preparar? Seus olhos estão cheios de intenção de batalha.
Após um mês de treinamento, os guerreiros da tribo Shuoyan já se transformaram. Como comandante da primeira divisão de cavalaria, ele sente que agora pode lutar contra a cavalaria negra. Ordene que a primeira divisão de cavalaria esteja em prontidão máxima. Se eles não vierem em 1 hora, nós iremos procurá-los. Você olha para o céu futuro, sabendo que os dias de folga acabaram. Nesta batalha, você precisa fazer soar todo o continente Dan, e o grande domínio também saberá. Seus paradeiros, Xiaoming, eu me pergunto o que vocês pensariam sobre minha aparência agora. Depois de dizer isso, você ri alto. Yuer, prepare minha armadura para o rei. O som de metal e cavalos é a verdadeira cor de um homem. Um bom homem deve ser assim. Depois de vestir a armadura, você parece mais um general. Shuoyan Yuer está cheia de adoração. Majestade, você fica tão bonito com a armadura. Você se vira e sorri. O quê? Eu não era bonito antes? Que bobagem. Depois de rir alto, você sai do acampamento e chega à plataforma de convocação, olhando para os 10.000 cavaleiros preparados, seus olhos cheios de fervor. Olhos cheios de fervor. Shuoyan e Shuda, eu os confio a você. Se cair, a lei militar será aplicada após a guerra. Por favor, fique tranquilo, majestade. Enquanto eu estiver, estará. Shuoyan e Shuda gritam. Esta é a honra, meus filhos. O Deus Lobo os abençoará. Esta jornada esmagará o vento veloz sem cair. Você cavalga pelo meio da multidão, inspecionando seu exército. Os soldados em ambos os lados olham para você, seus olhos cheios de fanatismo e loucura. Matar, matar, matar. Já passou da metade do tempo. Se eles ainda não vierem, não podemos continuar esperando por eles. Ao mesmo tempo, no acampamento da Cavalaria Negra, todos começam a rir alto. Li Seng, aquele fracote, foi para o continente Dan para virar um selvagem. Isso me mata de rir, general. Quem ele pensa que é? Transmita essa informação de volta para a capital. Ordene que a primeira divisão de cavalaria se mova com este general. Hoje, eu mesmo vou capturar aquele fracote. Li Seng está cortando seu próprio caminho de volta. Li Gan também quer capturar Jian He. Ele realmente se acha talentoso em assuntos civis e militares. Isso é de rachar o bico. Que história é essa de estabelecer um corpo real? É ridículo. Os generais da Cavalaria Negra ao redor também estão cheios de desdém. Ao mesmo tempo, um grupo de batedores de vento reuniu 10.000 cavaleiros. Capturar Li Seng significaria uma recompensa generosa. O exército tinha acabado de sair do acampamento quando, de repente, as expressões dos batedores de vento mudaram. A poeira distante levantou-se como um dragão gigante. O chão tremeu e o som dos cascos ressoou por toda a pradaria. Os batedores de vento, experientes em guerra, já perceberam que uma cavalaria de elite estava correndo em direção a eles. Eike amaldiçoou que não deveria ser tão rápido. O mestre é... A tribo Shuoyan viu a grande cavalaria. Era Li Seng. A expressão de Xunfen ficou sombria. Impossível. Como a cavalaria da tribo Shuoyan poderia ter tal ímpeto? Ele já havia liderado pessoalmente as tropas, derrotando a tribo Shuoyan. Naquela época, eles eram muito fracos. Em um piscar de olhos, uma elite se revelou, e a intenção de matar gradualmente se intensificou. Xunfen nunca tinha visto essa cavalaria em Danshou, e não pôde deixar de suspeitar. Quem liderava a grande cavalaria era Shuoyan Xion, irmão mais velho. Esta é a cavalaria de Shuoyan. Um subordinado de Xunfen viu um velho inimigo. Imediatamente sua voz se esganiçou, chamando de tigre, chamando de tigre. Alguém me ataque, alguém me ataque. Xunfen não se importava com mais nada naquele momento. Ele não acreditava que em apenas um mês, a cavalaria da tribo Shuoyan pudesse se tornar tão poderosa. Definitivamente era apenas para exibição. No turbilhão do vento furioso, você segurava a lança Gemon e observava a cavalaria de Xunfen contra-atacar. Esta batalha é muito importante para você hoje, então morram. A apenas 50 passos de Shuoyan Xion, Shang gritou, atirem. Sob o comando, a cavalaria Shuoyan rapidamente preparou seus arcos e flechas. No instante seguinte, inúmeras flechas formaram uma chuva de flechas, atirando contra a cavalaria Xunfen. 3 rodadas de tiro rápido. Sob o comando de Shuoyan Xion, todos os soldados terminaram de dobrar seus arcos e preparar suas flechas. Em seguida, penduraram os arcos e flechas atrás deles e desembainharam seus sabres. 3 rodadas de chuva de flechas deixaram os soldados da tribo Xunfen atordoados.
Xun Fen olhou para os soldados que caíam constantemente de seus cavalos, seu rosto vermelho de raiva. Como isso pôde acontecer? Você liderou o caminho, segurando a lança Hegemon. Hoje é o dia de lavar sua vergonha. E onde os olhos do lobo alcançam, a vida e a morte se seguem. Os dois lados colidiram em um instante. A lança Hegemon em sua mão gerou uma luz dourada, e dela brilhou, As árvores à sua frente foram cortadas ao meio. A técnica de lança da dança dos demônios foi especialmente desenvolvida para o campo de batalha. Ampla e majestosa, com ímpeto que engole montanhas e rios, juntamente com a técnica de força interior em seu corpo, também é adequada para combinar força e delicadeza. Você se transforma diretamente em uma máquina de matar. Quem se aproximar a meio metro de você, morrerá. O sangue caiu na terra. Shu Yan segura uma bandeira enorme, varrendo tudo à frente. Xun Feng lidera a chegada de Yan para lutar. Os cavaleiros lobo renascidos de Xun Feng não são páreo. As espadas afiadas cortam a armadura em seus corpos e penetram neles. Este lugar instantaneamente se transforma em um inferno na terra, com uma única pessoa carregando até a área central da tribo Xun Feng. Vendo esta cena, seus militares serão grandemente encorajados. Xun Feng vê o exército. Estando espalhados, eles estão muito ansiosos. Bloqueiem, não se espalhem, juntem-se. Mas é muito difícil para os cavaleiros espalhados se juntarem no massacre sem fim. Os soldados não sentem um traço de fadiga, mas ficam cada vez mais animados. É o poder da bênção da grande bandeira. Moral sem fim. Você também sente o sangue ferver, de uma vez. Mate tudo. Seus pés estão nos estribos e você salta no ar. A lança de Senhor Supremo em sua mão gira em uma lua cheia, e a energia celestial do dragão sagrado também é acionada. O rugido do dragão cobre todo o campo de batalha. A verdadeira energia dourada é constantemente comprimida em seu corpo. Você pensa que o centro forma uma onda de choque. Pessoas a 100 metros de distância são explodidas pela bandeira de aço. Flores de sangue explodem no céu, seguidas por um estrondo alto. Um buraco é feito no chão. Cavalos de guerra assustados relincham. Cavaleiros Xun Feng a 100 metros de distância. Não conseguem controlar os cavalos e são levados para todos os lados. Matem comigo. Depois de um golpe, você salta de volta para o cavalo. Xun Feng está cheio de desespero. Você está carregando a bandeira do lobo. Proibido de atacar e abrir a formação do oponente. Você gira o cavalo e continua com 2 ondas de ataque. O povo da tribo Xun Feng está basicamente acabado. Xun Feng Yan é treinado por Shu Yanhe. Guerreiros Xun Feng no chão. Outra pessoa. Enquanto você está matando, o corpo é separado pelo impacto das consequências. Neste momento, o general principal de Xun Feng. Apenas Xun Feng Yi resta. 1/3 de seu exército foi massacrado. E a bandeira do lobo está basicamente intacta. Xun Feng Yi sente medo em seu coração. Essas bandeiras de lobo são como bandeiras pretas. Eles não podem resistir. Outros soldados da tribo Xun Feng obviamente também têm intenção de se render. É normal se render se você não conseguir vencer em Danshou. Quando você contra-ataca, você vê Xun Feng Yi sendo protegido por pesados soldados. Eu me rendo. Você estava prestes a correr. Mate o Xun Feng Yi e você verá o oponente rugindo. Shu Yan e Xun param imediatamente. O povo da tribo Xun Feng respirou aliviado. O exército de Danshou é assim, lutando contra os guerreiros Xun Feng. Indo para frente sem medo, mas quando vem a adversidade, querem se render no próximo instante. Sua voz suave soou: matem-nos para mim. Todos olharam para você. O que estão esperando? Matem-nos para mim. Não deixem nenhum. Você puxa as rédeas e corre em direção a Xun Feng Yi. Shu Yan e Xun também recuperaram a consciência, segurando a grande bandeira e perfurando os soldados à sua frente. A velocidade de reação da bandeira do lobo é extremamente rápida. Continuando a se mover, você desembainha sua longa espada e vê Li Seng. Você está quebrando a tradição de Danshou. Tradição é tradição. Se você não consegue vencer, você se rende. Não é tão bom assim. Eu prometi a Yuer, a vingança deve ser completa. Esta é sua estreia em Danshou. Esta batalha deve se tornar famosa. E também dizer à bandeira do lobo que, aos seus olhos, não existe a palavra rendição. Ou vencer ou morrer. Xun Feng Yi está comandando as pessoas ao seu redor para correr em sua direção. Este demônio insano! Seu canhão Bavan brilhou, e dezenas de pessoas foram derrubadas ao chão pela energia verdadeira. Carne e sangue voam por toda parte. Eu vou lutar com você! Xun Feng Yi monta a cavalo.
Ele cavalga um cavalo e brande uma faca para cortar. Você ri alto, lamentando sua própria superestimação. O brilho gélido da lança de 5 ganchos cintila, enquanto a verdadeira energia dourada se concentra na ponta, imbuindo-a de um poder incomparável. A lança atingiu a espada longa de Xun Fengyi, quebrando-a instantaneamente. Em seguida, você atacou novamente, perfurando seu corpo e, com um leve esforço, você joga Xun Fengyi para fora. Os idosos, fracos, mulheres e crianças da tribo Xunfen. Assistindo a essa cena, eles caem em um profundo medo. Com a morte de Xun Fengyi, a moral da tribo Xunfen se dispersou diretamente. Eles estão fugindo freneticamente. Você finca a lança no chão, tira uma garrafa de água e bebe um gole. Grande rei, tribo Xunfen. Shu Yan e Shun se aproximam de você e perguntam. Li Seng diz levemente, exceto mulheres e gado. Eu não quero ver mais nada lá dentro. Shu Yan e Shun, vocês devem entender. Essas pessoas são todas ameaças. De acordo com as regras de Danshou, crianças que não são altas o suficiente para montar a cavalo pode ser libertado. Você zomba disso, mantendo essas pessoas. Criar para matar você? Isso não é uma piada? Como é que Temujin apareceu? Você sabe muito bem que erros podem ser cometidos, mas não erros fatais. É o rei. Shu Yan e Shu viraram a cabeça imediatamente, já que deixaram a tribo Yunfen. Deixem 3.000 homens para lidar com os remanescentes. Ele liderou as principais forças na tribo. Uma chuva de sangue Yunfen foi desencadeada. Você encontrou um pequeno monte, desmontou do cavalo. Enfiou a lança Hegemon no chão, sentou-se no pequeno monte e observou tudo isso. Você também já teve sentimentos, mas foi recebido com a extrema decepção de Shao Menji. A partir daquele momento, você entendeu. Sentimentos são a coisa menos necessária nesta era. Você precisa de poder absoluto. O resto não importa. Você olha na direção de Beian Pass. A bandeira negra deveria aparecer também. A tribo Yunfen serve como um cão de Daiyu. Esta batalha não é apenas para dizer a Danshou, mas também a Daiyu. Você não é mais aquele Li Seng. Gritos vieram da tribo Yunfen. Já pensei nisso por muito tempo. Você é estúpido e instável. O que é necessário no uso da força é precisão, não quantidade. A bandeira negra de Beian Pass tem apenas cerca de 20.000 homens. Para deter todo o Danshou, sua bandeira de lobo também pode. Além disso, pessoas vivas devem ter valor? Uma hora depois, a batalha estava basicamente terminada. Shu Yan e Shu chegaram ao seu lado. Rei, de acordo com suas ordens, todos foram exterminados. Muito bem, reúnam o gado e as mulheres. Depois de terminar de lidar com as coisas aqui, voltem ao acampamento. Shu Yan e Shu perguntaram curiosamente. Rei, há mais alguma coisa? Não está tudo resolvido? A tribo Yunfen pode ser destruída no caminho. Você olha para longe com um sorriso nos olhos. Esperando pela bandeira negra, a bandeira negra. Os olhos de Shu Yan e Shu se concentraram. Vão reunir as coisas. Pode haver uma batalha difícil daqui a pouco. Assim que as palavras foram ditas, o tremor do chão soou. Shu Yan e Shu viraram a cabeça. A bandeira negra está aqui. Quantas pessoas vieram? Logo uma massa de cavalaria negra veio esmagadoramente, acompanhado por uma aura de severidade. Formação! Shu Yan e Shu gritaram alto. Bandeiras de lobo na tribo saíram continuamente e se reuniram atrás de você. Xuan Yui, o líder na frente, franziu ligeiramente a testa. Ele viu corpos por todo o chão e aquela cavalaria desconhecida. Tudo isso o deixou um pouco inquieto. Você olha para eles, deixando de lado outras opiniões. A força de elite do exército de Daiyu não é brincadeira. Logo a velocidade da bandeira negra diminuiu. A grande faca de Xuanil e Kang se aproximou lentamente com as pessoas. Xuanil e passou pelo cadáver no chão. De repente, ficou sério. A tribo Xunfen foi unilateralmente massacrada. Olhando para os corpos, basicamente, todos foram mortos com um único golpe. Armas bem equipadas e bem treinadas, embora não tão boas quanto a bandeira negra. Mas não é uma boa coisa para tal cavalaria aparecer em Danshou. Os costumes populares de Danshou são ferozes. A própria aptidão física é forte. Se adicionarmos treinamento e equipamentos de elite, tornar-se-á muito terrível. General, aquele homem. O vice-general Shun Shugan terminou de falar. Foi interrompido por Xuanil. Transmita minha ordem para ficar onde estamos. A bandeira negra atrás dele parou imediatamente. A bandeira negra continuou a disparar contra a bandeira do lobo oposta. Uma vez essas bandeiras negras, para a tribo Shuoyan, foi um desastre.
Mas agora eles não têm medo nenhum. A menos de 100 passos de distância, muitos lobos ainda estão um pouco nervosos em seus corações. Mas quando eles olham para você, seus corações também se acalmam. Xuan Yue desmontou. Ele veio até você com uma faca na cintura. Ele viu sua figura há muito tempo, mas não o reconheceu. Comparado ao primeiro-ministro, este subordinado realmente o subestimou. Eu não esperava que você pudesse, em tão pouco tempo, transformar uma tribo bárbara em algo assim. Xuan Yue olhou para você com a coluna ereta. Ele está muito curioso para saber onde você conseguiu as armas e armaduras. E você mostrou antes que não entendia nada sobre assuntos militares. Será que tudo era fingimento antes? Não me chame de primeiro-ministro. Eu sou agora o grande rei do grande pátio sagrado. Não sou o primeiro-ministro do seu Daiyu. Você se levanta e bate palmas, olhando para Xuan Yue. O primeiro-ministro está brincando. Você provavelmente também sabe o motivo da vinda deste subordinado. Fui ordenado a cercar o sul. Por favor, peça ao primeiro-ministro para fazer uma viagem com este subordinado. O povo de um clã não conhece a etiqueta. Ficar aqui só fará com que o primeiro-ministro seja infectado com violência. Xuan Yue franziu a testa e olhou para você. Depois de muitos anos, quando nos encontramos novamente, você exala assassinato e ambição real. Que audácia! Insulte nosso rei! Xuan Exu ficou com raiva e você acenou com a mão para interromper. Xuan Yue, poupe-me das formalidades. Vamos direto ao ponto. Você me odeia. E eu não acho você muito agradável. Daiyu não existe mais. Já que estabelecemos a corte real de Dashin, você deveria saber o que eu quero fazer. Volte e diga a Xiaomin Xue e Xiaomin Ji que meu relacionamento com eles acabou. De agora em diante, não há mais conexão alguma. Apenas o rei da corte real de Dashin. Não mais o primeiro-ministro de Daiyu. Você diz calmamente que aqueles eventos passados já se foram com o vento. Xuan Yue ri alto. Li Seng, você se tornou direto. Eu também admiro sua habilidade. Ser capaz de transformar uma horda de tropas tribais no que é hoje. Mas você não acha que é ridículo querer ser rei só com isso? O rosto de Xuan Yue se contorce em riso maníaco. Você balança a cabeça, levanta a mão e segura a lança do rei. Reis e nobres nascem com o direito? Eu, Li Seng, já pude ajudar Daiyu a pacificar o país. Agora também posso contar com essas 20.000 pessoas para varrer todo o continente de Dan. Minha confiança não está neles. Está em mim mesmo. Suas palavras caem, e uma ambição celestial explode de seu corpo. Ao mesmo tempo, uma onda de verdadeiro que levanta poeira. A expressão de Xuan Yue muda drasticamente. Li Seng, você tem escondido isso o tempo todo. Sua força. Você sabe artes marciais. Sua voz aumenta gradualmente. A aura no corpo de Li Seng não é menor que a dele, e talvez até mais forte. Você ri alto. Eu não só sei artes marciais, mas também sou mais forte que você. Xuan Yue, se você não quer ir embora, então não vá. Depois de dizer isso, você coloca 2 dedos na boca e o sinal soa. Atrás da bandeira negra, poeira rola e se ergue triunfante. Dashin, Dashin, Dashin. Xuan Exu imediatamente levanta a bandeira e grita animadamente. Era isso que você havia mandado buscar. Aqueles outros 10.000 estandartes Lang. Xuan Yue franze a testa profundamente. Mais 10.000 Xuan Xiong lidera 10.000 estandartes Lang. Para proteger o rei, o grandalhão Ingjia lidera o ataque. A situação se inverte instantaneamente. 20.000 estandartes Lang cercam a bandeira negra de todos os lados. A expressão de Xun Shu entra em pânico. Essa situação é extremamente desfavorável para a bandeira negra. No instante, o ímpeto dos estandartes Lang o faz sentir uma sensação de opressão. Você ri alto com um toque de zombaria. Xuan Yue, por favor, diga-me agora. Que vantagem você ainda tem diante de mim? O rosto de Xuan Yue fica pálido. Ele nunca sonharia. Será essa cena agora? Você caminha até Xuan Yue, dá um tapinha no ombro dele. Qiantia na cadeira do prédio. Muito menos eu sou Tianjiao. Você acha que acabou aqui? Ainda tem mais emoção por vir. Assim que você termina de falar, ele empunha a lança do Senhor Soberano com a mão oposta. A energia interna foi impulsionada ao máximo, mirando na direção do deslocamento e arremessando a lança com força total. A lança do rei desaparece no céu. Após cerca de 2 segundos de silêncio, o chão começa a tremer. Essa vibração é mais violenta e mais emocionante do que antes. Você virou a cabeça de Xuan Yue e viu em suas pupilas uma fera rugindo. A loucura correu dela.
Claro, a fera é apenas uma ilusão nos olhos, o que é real é. 3.000 cavaleiros de armadura pesada Tefutu estão vindo lentamente, pisando em passos de gelar o sangue. Todos estão brandindo martelos, o que é muito opressor, quer seja a bandeira preta ou a bandeira do lobo. Sob a ameaça desses cavaleiros, o medo é produzido e as pupilas de Xuan Yue tremem. Que exército terrível! Desde os cavalos até a armadura, ele nunca tinha visto isso antes. A armadura de ferro quase cobre o chão, uma besta gigante de aço. Ele olha profundamente para você. O comandante Tefutu, Vani Anguda, presta homenagem ao rei. A alabarda cai. 3.000 Tefutu batem no peito ao mesmo tempo, emitindo um som trêmulo. Esta cena mergulhou diretamente a bandeira negra no medo. Suas duas facas afiadas, Tefutu, significam pagode no budismo. E o significado de Tefutu é pagode de ferro ambulante. Meus companheiros cavaleiros, Xuan Yue, você gostaria de usar sua bandeira negra para abrir caminho para o Tefutu de Sua Majestade? Você dá 2 passos para trás, olha para Xuan Yue e ri alto. 20.000 Tefutu. Pode varrer qualquer dinastia feudal, e seus 3.000 Tefutu varrerão Danshun. Existe algum problema? Absolutamente não. Li Seng, você é cruel. Vamos embora. Xuan Yue se virou e montou em seu cavalo. Não há possibilidade de vencer esta batalha. Você pode ir, mas eles não podem. Você só pode deixar 10.000 bandeiras negras. Cruze os braços com um olhar brincalhão no rosto. Xuan Yue ficou imediatamente atordoado. Caso contrário, você também não poderá ir. Você não deve ir longe demais, Dayu. Antes que Xuan Yue pudesse terminar suas palavras, você levantou a mão e cerrou levemente o punho. 2.000 lobos guerreiros sacam seus arcos e flechas ao mesmo tempo. Se você não quer ir, peça a outra pessoa para entregar a mensagem. Não é impossível. A cor do rosto de Xuan Yue ficou quase roxa de raiva. Li Seng, você se escondeu fundo o suficiente. Depois de falar, Xuan Yue esporeou o cavalo e partiu. Ela tem que voltar e contar sobre isso para a capital. No momento em que Xuan Yue partiu, a luz nos olhos de Bandeira Negra se foi. Ha 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 ha, esta é a Bandeira Negra. Este é o principal general da cavalaria de Dayu, incomparável no mundo, que abandonou suas tropas e partiu sozinho. Até com medo de morrer e levar a Bandeira Negra com ele. Seu objetivo é a Bandeira Negra. Ao ouvir suas palavras, as cabeças de Bandeira Negra se inclinaram. Eles preferem morrer em batalha. Eu juro que não vou sair. Bandeira Negra sacou uma adaga de seu peito. Ele está prestes a esfaquear seu próprio peito. Pare com isso. Xunshu gritou alto. O Bandeira Negra que foi impedido tirou seu capacete, com uma expressão de desespero no rosto. Vice-general, todos nós fomos abandonados. Qual é o sentido de viver? Ao ouvir suas palavras, muitas pessoas tiraram seus capacetes. Xunshu se sentiu triste ao ouvir suas palavras. Como Xuan Yue, como general, poderia fazer isso? Você está olhando para eles falando. Que pena. Xunshu assentiu. Assim, siga-me para meu pátio real e espere 10 dias. Se nesses 10 dias, Xuan Yue trouxer as tropas de Dayu, eu deixarei vocês partirem. Se Xuan Yue não vier, que tal vocês se juntarem ao pátio real deste rei? Xunshu perguntou. Xianguogu está falando sério? Ele acredita que, mesmo que Xuan Yue não venha, Dayu definitivamente não os abandonará. Claro, uma promessa é uma promessa. Ok, eu, Xunshu, representarei a Bandeira Negra e farei essa aposta com Xianguogu. Xunshu concordou imediatamente. Todas essas bandeiras negras foram treinadas por ele pessoalmente. Ele pode aceitar morrer em batalha, mas ele não suporta vê-los se suicidando um por um. Além disso, apenas 10 dias. Eu devo acreditar que Xuan Yue só não quer que eles se machuquem. E foi buscar reforços. Você está olhando para Xunshu e rindo interiormente. Vocês ainda são muito jovens. Dayu definitivamente não virá aqui dentro de 10 dias. Porque depois de saber desta notícia, Xiaominxue definitivamente virá pessoalmente. Levará um tempo para lidar com ela adequadamente. Um bando de brutamontes. Você montou no cavalo, resultando em Van Yanguda entregando a lança hegemônica. Recolher as tropas. Voltar para o acampamento. Xu Yan e o Eri Xu Yanshu estavam chocados, sem palavras. Derrotaram Xun Feng e Bulu. Vingaram-se e ainda capturaram a Bandeira Negra. Que conceito é esse? Corte real do grande sábio. Xu Yan Yue olhou para longe. Quando te viu aparecer, sorriu. Regressaste a galope. Assim que desmontaste, Xu Yan Yue correu para os teus braços. Menina tola.
A minha armadura está coberta de sangue. Tiraste as luvas de seda dourada e acariciaste o seu bordado. Não me importo, estou preocupada contigo. A fragrância bordada na ponta do nariz. Despe a armadura rapidamente. Entregaste a criada ao lado. Usas um vestido simples e inspeccionas a corte real. O padrão de Shu Yan Bulu já foi alterado uma vez por ti. Agora tem que ser alterado novamente. No futuro, haverá cada vez mais pessoas. Este lugar não será suficiente. Além disso, o meu próprio lugar tem que ter algo de especial. Shu Yan Yu ergueu as bandeiras negras e os Taifutu adicionais no exército. Os seus olhos estavam cheios de dúvidas, mas não perguntou muito. Ela não tem a capacidade de perguntar sobre as coisas que fazes. Shu Yan Yu ergueu Shu Yan Xiong e os outros aproximarem-se e preparou água quente para ti imediatamente. Shu Yan não precisa pedir permissão. Grande rei, como devemos organizar o pessoal da bandeira negra? Atualmente, a corte real não tem um lugar para acomodar os prisioneiros. Então isso é realmente um problema. Pensaste por um momento e disseste, leva aquele general Fu da bandeira negra para a minha tenda. Além disso, arranja um lugar para os Taifutu ficarem. Essas pessoas recompensadas pelo sistema não são máquinas, também são pessoas. Também precisam comer, beber e defecar. Só que a lealdade é definitivamente mais forte do que as pessoas que conquistaste. És o grande rei. Voltaste para a tua tenda. Shu Yan Yuer imediatamente trouxe chá. Coloca-o na tua mesa. Deixa que os servos façam essas coisas. Casei contigo para seres minha esposa, e não para seres uma serva. Disseste impotente. Inicialmente, tinhas uma mentalidade brincalhona. Mas agora não. Shu Yan Yuer disse suavemente, sou tua esposa. Não é meu dever servir-te? A sua personalidade inclina-se mais para as 9 províncias das planícies centrais, enquanto a sua figura pertence ao tipo sensual de Danshou. Em suma, ela está a gostar. Agarraste na sua mão e puxaste-a para os teus braços. Essa menina, grande rei, o general Fu da bandeira negra foi trazido. Shu Yan Yuer ouviu as palavras e saiu rapidamente. Fez uma careta para ti e entrou na tenda de trás. A tua resistência, Yuer, está a ficar cada vez mais baixa. Limpaste a garganta. Tragam-no. Fu foi trazido por 2 pessoas. Os 2 homens à esquerda e à direita levantaram os pés e chutaram o ombro oeste dela, e Shu caiu de joelhos com um som normal. Você está tomando chá sem dizer nada. Você quer o cavaleiro negro, mas não a trata como avô. Servir tem que ter a aparência de servir. Este humilde general encontra o primeiro-ministro. Shu se ajoelha no chão. Ainda usando o título anterior, ela só pode se confortar, ajoelhando-se sob a cidade de Daiyu. Em vez do senhor do grande tribunal Seng de Danshou, por que um título deve ser tão teimoso? Shu, este príncipe também não quer falar bobagens com você. Durante este período, vocês podem praticar normalmente e eu não os restringirei deliberadamente. Claro, você também pode aproveitar esta oportunidade para escapar e ver se eu tenho a habilidade de pegá-lo de volta. Ouvindo suas palavras, Shu levantou a cabeça para olhar para você, e ele ainda pode praticar. Em sua opinião, vir aqui provavelmente será tratado como um prisioneiro. Você acenou com a mão. A pessoa que estava aguardando curvou-se e saiu da tenda. Você disse levemente. Você é um soldado. Não quero perder tempo persuadindo você. A aposta já entrou em vigor. Apenas siga isso. Mas, em última análise, você e eu somos do mesmo lugar. É que eu não aguento mais ficar lá. Shu disse excitado. O primeiro-ministro não é assim. Olhando para ela, vendo sua situação, ela sentiu que você ainda tinha uma chance de persuadi-la. Shu, você não entende. Eu trato Xiaominji como meu próprio irmão e não escondo nada do que aprendi. Nos últimos 5 anos, tenho trabalhado duro, mas com o passar do tempo, a suspeita dela sobre mim está ficando cada vez mais forte. Eu não formo partidos para ganho pessoal, mas ajudo com o poder. Mas qual é o resultado? Os nobres do tribunal estão jogando com o poder. Você acha que eu me importo com esse pequeno cargo oficial? O que eu quero é um coração. Um coração que possa tratar as pessoas com sinceridade. O imperador é o mestre do mundo, mas isso é sob a condição de que alguém o sirva. Sem ele, ele é apenas um peido. Eu não quero discutir certo ou errado com você. Em suma, apenas fique calmo e estável. Apenas observe. O povo de Daiyu está vindo e este príncipe o enviará pessoalmente. Se o tempo acabar e ninguém de Daiyu vier, então você se renderá a mim. A partir de agora, compartilharemos alegrias e tristezas. Suas palavras sinceras fizeram Shu se sentir um pouco compreensivo.
No entanto, ele rapidamente sacudiu essa ideia. O príncipe é o guia do ministro, o pai é o guia do filho e o marido é o guia da esposa. Os 3 princípios e as 5 constantes. Esta é uma crença profundamente enraizada. Mesmo que o príncipe e o pai estejam realmente errados, os ministros e filhos devem seguir o erro. Mojian não ousa concordar, mas deve agradecer a Xianguogu. Dê a essas crianças uma chance de viver. Xunshu juntou as mãos e curvou a cabeça. Quanto a fugir, esqueça. Eu não estou carregando uma pessoa, mas 10.000 pessoas. Além disso, eu sou a verdade. Eu não os vigio. Existem desertores normais. Esse tipo de coisa que busca a morte. Eu não vou interferir. Quanto a se render a Li Seng, ele acredita que Daiu. É impossível para eles desistirem. Isso não pode ser discutido. Levante-se, Xunshu. Você deve ter ouvido falar das minhas ações. Eu não prestei atenção. O resto nunca esteve errado. Prepare bem seu pessoal. Se alguém não cumprir a aposta. Você deve saber o que aconteceu com a família Ue no começo. Quando você mencionou a família Ue, o corpo de Xunshu tremeu ligeiramente. A família Ue controlou muitos cortesãos no início da dinastia. Seguindo o imperador para adorar por milhares de quilômetros, o resultado final foi ser frito em óleo por você. Aquele caldeirão de óleo ainda está na frente do portão do palácio, assustando milhões de pessoas. Mojian entendeu. Xunshu concordou apressadamente, ao mesmo tempo, explorou seu coração. Nos últimos anos, a corte tem sido estável. Todos esqueceram que você também foi chamado de único no mundo. Venha, entregue-o a Xu Yan e Xu. Depois que você terminou de falar, alguém do lado de fora da porta o levou embora. Depois de lidar com Xunshu, você enviou pessoas para espalhar sua realeza e a tribo Xunfin destruída em uma batalha. A captura de 10.000 bandeiras negras foi divulgada. Seja discreto como pessoa. Seja ostensivo em suas ações. Agora é hora de dizer a todo o Danzhou que Li Seng se tornou um magnata. A notícia se espalhou rapidamente por todo o Danzhou. No começo, todas as tribos não acreditaram e pensaram que você estava mentindo para eles. Mas quando muitos batedores tribais foram para a tribo Xunfen e viram os cadáveres por toda parte. Na corte imperial de Kyoto, funcionários civis e militares estavam listados separadamente. No trono, Shao Minji colocou as coisas na mesa. Varra tudo. Lixo. Vocês são todos lixo. Li Seng não está aqui. Vocês fizeram um trabalho como este para ele. Se houver uma inundação, haverá uma inundação. Meu tesouro nacional de Daiu está cheio. Por que vocês não conseguem controlar nem mesmo uma pequena inundação? Vocês dizem a mim por quê? O rosto de Shao Minji estava horrível e alto. Desde que Li Seng partiu, a dificuldade deste governo é completamente diferente do nível anterior. O que ele precisa decidir está aumentando cada vez mais, tanto que Shao Minji agora não tem tempo para fazer nada. Sendo perseguido por trás pelos cortesãos todos os dias, no começo ele sentia que estava no comando. É realmente legal, mas depois fica cada vez mais irritado. Se tudo isso pudesse ser tratado com facilidade. Mas acontece que há muitas coisas que ele não consegue entender de jeito nenhum. Uma bagunça, especialmente agora, a inundação em Nanning Prefecture. Inúmeras pessoas sofreram danos e nenhum dos ministros da corte pode ir a Nanning Prefecture para fornecer ajuda. Isso não é um tapa na cara dele? Sua Majestade não deve ficar com raiva e prejudicar sua saúde. Antes que o recém-nomeado primeiro-ministro Xu Feiji pudesse terminar de falar, um memorial foi jogado diretamente em seu rosto. Não quero mais ver você. Vá embora. Removido do cargo. A raiva de Shao Minji. Os importantes ministros de Shao Minji estavam perplexos. Quanto tempo se passou desde que 6 primeiros ministros foram substituídos? Agora Shao Minji é imprevisível, e o número de oficiais executados não é pequeno. Eles sentem muita falta de Li Seng. Relatório. Documento urgente de Beigangguan Shivali, Huang Juanji. Shao Minshui franziu a testa. Já faz muitos anos que não há um relatório urgente desse nível. Abra e leia. Shao Minji sentou-se no trono do dragão, carrancudo. Por que essas coisas estão acontecendo uma após a outra, sem parar? Seu coração está cheio de irritação. O eunuco ao lado de Shao Minji entregou o memorial e então o abriu sob o olhar de todos. No momento em que viu o conteúdo do memorial, ele ficou tão assustado que começou a tremer. Seu servo amaldiçoado, leia rapidamente. Shao Minji repreendeu irritado. Ele tremeu e então rapidamente disse, Xuen Yueki, o comandante de Eikin Beigangguan, relata. Os rastros de Li Seng foram descobertos e ele liderou tropas para Danzhou para procurá-lo.
Ele encontrou seus rastros. No entanto, Li Seng subjugou a tribo Xueyanbulo e a renomeou como Grande Corte Real Seng. Este homem esconde suas ambições e força. Seu reino atingiu o nível acima do sem classificação. Ele tem dezenas de milhares de tropas de elite e tropas de xadrez blindadas pesadas misteriosas. Sob o nome de dissidentes, sua violência é incomparável e o vento sangrento não cai. Este subordinado levou pessoas para lá e lutou desesperadamente, mas não conseguiu derrotá-lo. No entanto, a diferença de força era muito grande. Este subordinado fez o possível para escapar, mas 10.000 Equi foram cercados por ele. Por favor, Vossa Majestade, emita um decreto ordenando que o comandante-chefe de Beigangua lidere tropas para cooperar com Equi para punir o ladrão Li Seng. O imperador testemunhou pessoalmente. Quando o pequeno eunuco terminou de falar, todos respiraram fundo. Inúmeras pessoas arregalaram os olhos com expressões de horror. Xiao Minxue caminhou e pegou o relatório de batalha. Ela leu cada palavra e frase. Depois de um momento, sua mão relaxou e o relatório caiu no chão. Como isso é possível? Inconscientemente, ela se levantou com os músculos do rosto se contraindo incontrolavelmente. Seus 10 dedos estavam tensos juntos, seus olhos continham perplexidade, raiva, surpresa e paladar. Mas, no final, a raiva cobriu seus olhos. Li Seng não passa de um cachorro que ele criou. Como ele pode reivindicar o título de rei em Danshou, cultivando secretamente tropas de elite, com um nível de elite, que pode até mesmo suprimir 10.000 cavaleiros negros? Cada palavra neste relatório de batalha está incendiando a raiva de Xiao Mingji. Li Seng, seu bastardo desumano. Eu confiei tanto em você, dei a você a posição de primeiro-ministro. Abaixo de uma pessoa, acima de 10.000. Você merece morrer. Você merece morrer. O rugido irracional de Xiao Mingji era barulhento. Naquela voz quase louca, cheia de raiva e frieza, o oponente escondeu tropas de elite tão secretamente. O que ele quer fazer? Escondendo seu cultivo. O que ele está tentando fazer? Coração de lobo. Crime hediondo. Merece morrer. Merece morrer. Os oficiais baixaram suas cabeças em uníssono. O poder explosivo desta notícia é ainda mais sensacional do que o caso do imperador e da tia de sua mãe na casa de prostituição. Ordene que a passagem de Beian mobilize um exército para marchar imediatamente sobre Danshou. Ele quer deixar Li Seng morrer. Isso é inaceitável para ele. É melhor Li Seng desertar para outro país do que estar onde está agora, porque não importa qual país ele perca, ele é apenas um cachorro de outro imperador. Mas agora este cachorro realmente quer ser seu próprio mestre? Inaceitável. Incompreensível. O coração de Xiao Mingji já está frio. Irmão imperador, eu quero ir pessoalmente para a passagem de Beian. Eu não acredito que Li Seng tenha artes marciais. Eu não acredito que ele esconderia tropas de elite. Eu quero ver com meus próprios olhos. Um traço de complexidade brilhou nos olhos de Xiao Ming. Li Seng esteve com ele todos esses anos, conversando sobre o céu e a terra, dia após dia. Como ele não saberia se o oponente tem alguma habilidade de cultivo? Isso é absolutamente impossível. Xuan Yue não pode estar mentindo, mas eu quero ver esse julgamento com meus próprios olhos. Especialmente para ver se ele se casou com a selvagem de Danshou. Bom, Zhao Bugi, ouça minhas ordens. Xiao Minxue reprimiu seu ressentimento e imediatamente olhou para Zhao Bugi, este subordinado. Zhao Bugi também ficou chocado com a luta de Xuan Yue. Aquele Li Seng, que era tão detalhista, estava escondendo tanta coisa. Não parece de jeito nenhum, mas Xuan Yue definitivamente não ousaria inventar, especialmente informações desse nível. Lidere 30.000 soldados do exército dragão. Se Li Seng realmente tem um coração de lobo, você o decapitará imediatamente no tribunal. É bom pegar aquele seu corpo de rei Mahayana de merda. Nenhum momento a mais deve ser permitido. Zhao Bugi revelou um traço de sorriso. Ser capaz de ficar sozinho com sua deusa é algo que ele sempre sonhou. Imediatamente curvou as mãos. Vossa Majestade, fique tranquilo. Se a situação for confirmada, este subordinado certamente irá capturar aquele ladrão e trazê-lo para Vossa Majestade para aliviar o ódio em seu coração. Xiao Minxue não se importava mais. Com quem ele iria? Seu coração estava cheio de uma frase: ele se casaria com a filha de Xu Yanyue. Xiao Minxue não teve tempo de fazer uma reverência, virou-se e saiu. Ele definitivamente tinha que ir ver pessoalmente. Afinal, por quê? Zhao Bugi fez uma reverência e rapidamente o seguiu. Esta é uma oportunidade de aproveitar a vantagem. Ele tem que aproveitá-la. Xiao Mingji olhou para Zhao Bugi,
que estava partindo. E disse uma frase: eruditos não podem se orgulhar, guerreiros não podem se orgulhar. Assim que essas duas frases foram ditas, os funcionários civis no salão ficaram descontentes. O que ele está dizendo? O que isso tem a ver com eles? Além disso, o que significa que os eruditos não podem se orgulhar? Não foi Lee Seng quem permitiu que o domínio da tivesse a prosperidade e paz de hoje? Esses brutamontes entendem o que significa governar um país? Ao contrário dos generais militares ao lado, que ergueram ligeiramente o peito. Essas palavras fazem sentido. Quando Lee Seng estava no poder, o tratamento dos funcionários civis também se tornou mais forte. Se fosse Vossa Majestade. Se fosse Vossa Majestade quando se tornou imperador, eles não teriam voz. Agora que Lee Seng se foi, Vossa Majestade finalmente sabe quem é a verdadeira base do domínio da... Xiao Mingji acalmou seu humor novamente e olhou para os ministros de Tang Xia. Felizmente, ele havia sido cauteloso no início. E não deixou Lee Seng se envolver nos assuntos dos generais militares. Agora, o poder militar está todo em suas mãos. Caso contrário, ele poderia ter secretamente treinado um exército de elite. Somando isso ao poder militar, o oponente não seria como um tigre com asas? As tropas ocultas de Lee Seng e itens que não podiam ser confiscados. O oficial do Ministério da Guerra, anteriormente responsável por lidar com a submissão de Lee Seng, se apresentou para atacar Lee Seng. 1000 cavalos foram detidos. Tem mais alguma coisa? Não tem mais. Xu Ming arregala os olhos. Como é possível que seja só isso? Enganar Sua Majestade? Realmente não tem mais. O oficial do Ministério da Guerra olha para Xiao Mingji com dificuldade. Realmente não tem mais. Ele não pode inventar, certo? Xiao Mingji resfunga. Transmitam o decreto. Lee Seng é ambicioso e tem intenções rebeldes. Todas as políticas de Lee Seng durante seu mandato devem ser revogadas. E declarem externamente que ele é forte o suficiente para rivalizar com um país. Devido à sua conspiração ter sido descoberta, ele fugiu para Danzhou para se proclamar rei. De agora em diante, o nome de Lee Seng não poderá ser mencionado por ninguém no país de Daiyu. Poemas e canções devem ser queimados por completo, sem deixar nada. Mas a política não tem culpa, e os poemas e canções menos ainda. Desde a fundação de Daiyu, nunca houve uma situação tão lamentável. Além disso, inventar acusações é uma atitude pouco nobre. Sua Majestade, a pessoa que está acusando Lee Seng não é ninguém menos que Cui Shi, o censor-chefe que o elogiou no passado. Embora ele não se desse bem com Lee Seng, isso era devido à posição do outro. Mas Cui Shi realmente admira o talento dos outros. Cui Shi, você está dizendo que eu não sou um cavalheiro? Xiao Mingji estreita os olhos. Um brilho frio atinge Cui Shi, e a intenção assassina é forte. Agora Lee Seng o fez perder a razão. Ele está pensando em como pode defender que a reforma não tem culpa, a canção não tem culpa. Imploro a Sua Majestade que revogue o decreto. Este servo não pode avaliar a pessoa de Lee Seng. A notícia ainda não foi confirmada, mas suas conquistas são conhecidas por todos. Sua Majestade está apenas destruindo suas próprias muralhas e causando críticas. Este servo está apenas tentando cuidar do moral do exército. Cui Shi está prostrado no chão, passando por uma provação de vida ou morte. Ele está realmente preocupado com Xiao Mingji. Lee Seng está certo ou errado? Ele é rico e ambicioso? O povo não sabe? Eles são apenas ignorantes, não tolos. O povo agora está desfrutando dos benefícios das políticas de Lee Seng. Agora que as políticas foram canceladas, como o povo pode aceitar? Com o tempo, para Daiyu, temo que a lealdade do povo se perca. Xiao Mingji pode matar uma pessoa, matar 1000 pessoas. Será que pode matar 10.000 pessoas? Isso não é uma acusação infundada? Eu não preciso que você me ensine o que fazer. Cui Shi fala com justiça. Você quer seguir os passos de Lee Seng? Eu satisfarei você. Levem-no daqui. Deem-lhe 20 chicotadas. O que foi dito agora, será feito como eu disse. Se alguém discordar, será punido como Cui, disse Xiao Mingji. Ele virou-se com o manto do dragão branco e foi embora. Ele não pode se preocupar com tanto agora. Lee Seng mais cedo ou mais tarde. Ele ainda usa as políticas de Lee Seng. Em último caso, se o oponente estiver segurando sua linha de vida, então, ele pode revidar. Em suma, aos olhos de Xiao Mingji, tudo que Lee Seng fez está errado. As palavras de Lee Seng são todas pecaminosas. Todos dizem que Lee Seng é um grande talento, e ele foi mitificado ao longo dos anos. Só existe um Deus na terra de Daiyu, e esse é Xiao Mingji.
Lee Seng conseguiu fazer mudanças. Então Xiao Mingji também pode. Ao longo dos anos, ele aprendeu muito com Lee Seng. É hora de embaralhar as cartas. Ele não é tolo, mas está remodelando Wangguan. Xiao Mingji quer minimizar a influência de Lee Seng. Esta é a sua verdadeira intenção. Muitos dos benefícios e tratamentos preferenciais atuais do povo desaparecerão com a remoção das políticas de Lee Seng. Então, ele apresentará outra maneira de virar o jogo. Recupere o apoio do povo. Então todos se lembrarão que foi este imperador que os fez viver uma vida tão rica, e não Lee Seng. Lee Seng, você acha que eu ficarei indefeso sem você? Que ridículo, você ainda se proclama rei. Você tem o que é preciso? Rei? Você também é digno? Depois de ser primeiro-ministro por alguns anos, você pensa que pode ficar na corte, arrogante. Se não fosse por mim, você seria apenas um pequeno vendedor na cidade. Agora que você está causando problemas, depois que eu te pegar, eu definitivamente farei você desejar estar morto. Deixe você provar as punições mais viciosas do mundo. Então, vendo você ajoelhado aos meus pés, abanando o rabo e implorando por misericórdia, o caos atual na corte é apenas um período de gargalo. Quando o gargalo passar, Daiu ainda será o mesmo Daiu, e você, Lee Seng, não é mais o Lee Seng de antes, reverenciado por todos. Tudo isso foi dado por mim. Quando eu preciso de você, você é o chefe de todos os oficiais. Quando eu não preciso de você, você não é nada além de um cachorrinho. Eu posso te promover e também posso te derrubar. Eu sou o Supremo. No salão principal, 5 generais enfileirados, de cabeça erguida e peito estufado, a era dos 5 generais está de volta. Os clãs meritórios que Lee Seng já havia ofendido, e alguns ainda existem, eles já viram. A glória que antes lhes pertencia está revivendo, muitos funcionários estão suspirando, a performance de Xiao Mingji hoje é simplesmente decepcionante, até mesmo confuso, a reforma de Lee Seng, esses funcionários. Todos sabem onde estão os benefícios, e agora está sendo abolido, isso não é brincadeira. Desde que Lee Seng partiu, todos sabem muito bem, os meios e a visão limitados do imperador. Já foram expostos, seu antigo brilhantismo e divindade, eram todas as imagens que Lee Seng promoveu externamente. Mas agora, Xiao Mingji está cavando sua própria sepultura, o assunto de ministros leais. Estão considerando como persuadir Xiao Mingji, e alguns já estão se preparando para deixar Daiu. O atual Xiao Mingji é temperamental, demitir funcionários é tão fácil quanto beber água, é muito inseguro. Com seu talento, onde eles não conseguem um emprego, quando Lee Seng estava em Danzhou. Não era apenas o domínio de Daiu, os sistemas de inteligência dos outros 5 países de Zhongguozhou não eram simples. Da Qing, o imperador Qing e os funcionários civis e militares, olhando para Danzhou. E a dupla inteligência de Daiu, sorrindo de orelha a orelha, é realmente ridículo. O imperador Qing olhou para os vários discursos de Xiao Mingji na corte, acariciou sua barba e riu alegremente. O país de Qing faz fronteira com Daiu. Daiu está em paz e prosperidade. O mundo é estável e as pessoas são ricas. A força militar é poderosa, é simplesmente um gigante. Como pode alguém dormir profundamente ao lado de sua cama? Então o imperador Qing já estava preocupado com este assunto. Antes havia um espião que havia relatado que Daiu queria usar a força contra o país de Da Qing, mas foi bloqueado por Lee Seng. As palavras de Lee Seng na época também ecoavam em seus ouvidos. Para resistir a agressões externas, primeiro devemos pacificar internamente. Uma vez que as tropas sejam enviadas, devemos usar uma vantagem esmagadora para atacar a cidade em uma batalha. Dê a este ministro 10 anos, dê a este ministro 10 anos. Este ministro pode deixar os cavalos de guerra de Daiu pisarem em Kyushu. Essa frase é muito destrutiva para o imperador Qing. Não tenha medo de ladrões roubando, mas tenha medo de ladrões cobiçando. Porque a velocidade de desenvolvimento de Daiu é muito rápida. Quando chegar a hora, pode ser como Lee Seng disse. Os cavalos de Daiu pisoteiam Kyushu e não há um único inimigo. O imperador Qing estava ansioso, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Quem poderia imaginar que em apenas um ano, tal coisa aconteceria? Lee Seng foi realmente demitido. A única ameaça ao domínio em seus olhos era aquele jovem. Sua série de políticas e livros publicados são simplesmente maravilhosos. O imperador Qing suspirou inúmeras vezes porque tal pessoa iria para o domínio, que antes era um espinho em seus olhos. Agora, ele foi espancado pelo imperador, só se pode dizer que admira profundamente. É como sentir que você está cavando um buraco em sua própria parede. Claro, se fosse o imperador Qing.
Ele também agiria, afinal Li Seng é muito jovem, mas pelo menos. Ele agiria depois de atingir a estabilidade na corte, e não seria tão indeciso. Xiaomin é um incompetente, o imperador Qin jogou a inteligência levemente no chão. Os métodos e habilidades de Sua Majestade para governar o império são todos políticas ruins, e agora são ainda mais tolas. Usar acusações falsas para apagar as conquistas de Li Seng, tal movimento é suficiente para ver a simplicidade da mente da outra parte, e devemos adicionar combustível ao fogo? Xun Yu, o primeiro-ministro do reino Qing, estava desconfiado. Bem dito, assim deve ser, este assunto será deixado para o primeiro-ministro organizar, como um país na fronteira. Ele definitivamente espera que o outro lado fique o mais caótico possível, este velho ministro entende. Se Xun Qin precisar cooperar, os espiões do pavilhão de supervisão no reino Yu podem cooperar totalmente. O diretor do pavilhão de supervisão assentiu para Xuan Qing, e o ministro-diretor trabalhou duro. O imperador Qing ficou muito satisfeito ao ver a cena harmoniosa do seu lado. Não importa se é real ou falso, de qualquer forma, na frente dele. O domínio ainda é uma cena de união, isso é o suficiente. Sua Majestade, o assunto de Li Seng em Danshou, precisamos enviar espiões para verificar pessoalmente? Shen Ping pediu instruções, não precisa verificar, o que Li Seng disse não deve ser falso. Olhando para suas ações no domínio, essa pessoa é boa em usar conspirações abertas, não como você, diretor Shen. As tropas de elite são reais, e o nível de cultivo do guerreiro também é real. Receio que ele já esperasse que esse dia viria, apenas se precavendo. Quem deveria estar com dor de cabeça é Xiaomin Ji. Além do mais, Xiaomin Xue já foi para Danshou, certo? Ele pode trazer Li Seng de volta? Já explica tudo. O imperador Qing acenou com a mão e ordenou que o ancestral da família estivesse de prontidão a qualquer momento. Se Xiaomin Xue realmente levasse Li Seng de volta, deixe-o interceptá-lo no caminho. Li Seng é um grande talento. A cena do reino Qing também está acontecendo em outros países. No entanto, além da fronteira com Dashu e Dashu, que sempre desejou Li Seng, o impacto em outros países não é tão grande. Todos consideram isso uma piada. Outro país que faz fronteira com a grande prisão é o reino Ling. A imperatriz do reino Ling olhou para as informações e uma pitada de tristeza brilhou em suas faces frias. O reino Ling está no fundo dos 6 países de Jiuzhou. Quando seu pai faleceu, ela era sua única filha. Agora ela está lutando há 5 anos. Ela inveja o vizinho da Shu. Existem talentos como Li Seng. Vossa Majestade quer patrocinar Li Seng? Vossa Majestade não deve fazer isso. Se tal ato for conhecido por Dail, temo que haja uma guerra. O primeiro-ministro do reino Ling, com cabelos brancos, quase desmaiou ao ouvir isso. Isso é terrível. Ele sabe que Sua Majestade admira muito Li Seng. Mas o reino Ling não é um país poderoso como os 7 reinos e o reino Qing, afinal. Dail não ousaria mobilizar tropas levianamente, mas não importa o quanto Sua Majestade aprecie Li Seng. Mesmo que Li Seng realmente viesse ao reino Ling, eles provavelmente não seriam capazes de aceitá-lo porque são muito fracos. Cobrindo menos de uma semana, mas com Dail, Dashu. Dashu está toda na fronteira. Pode-se dizer que, se todos não pensassem com tal lugar de alívio, temo que o reino Ling já tivesse sido engolido. Essa turbulência é uma questão de grandes potências. Como seu pequeno país pode interferir? A imperatriz do reino Ling, Xue Dulin, balançou ligeiramente a cabeça. Você conhece o talento de Li Seng melhor do que eu. Agora, patrocine alguns grãos e armas. Para fazer um favor, o velho primeiro-ministro suspirou levemente em seu coração. Ele viu Xue Dulin crescer. Para esta garota, ele a trata como sua filha. Não ouse ser negligente. Ele conhece seus pensamentos como a palma de sua mão. Que investimento! É só a paixão de uma garotinha que está fazendo travessuras. Os registros básicos de Li Seng foram revirados por Xue Dulin. É normal para uma jovem se apaixonar, mas o Li Seng anterior não era adequado e o Li Seng atual é ainda menos adequado. Primeiro-ministro, eu só tenho esse pedido. Você deve prometer para mim. Faça isso em segredo. Xue Dulin desceu os degraus, aproximando-se do velho primeiro-ministro Shen, para não ser descoberto por Yubu. Um par de olhos brilhantes cheios de expectativa, suspirando impotente metro a metro. Obrigado, mansão do primeiro-ministro. Eu mesmo listarei os suprimentos. Xue Dulin exibiu um olhar de alegria no coração. Desde que soube da demissão de Li Seng, Xue Dulin pensava em como seria bom se Li Seng aparecesse em um país vizinho.
Ao mesmo tempo, havia preocupação em seu coração. Embora ele nunca tivesse realmente visto Lee Seng, ler livros era como conhecer pessoas. Através dos livros de Lee Seng, Shue Dulin podia sentir uma jovem genial e vigorosa. Essas coisas podem não ser necessárias para Lee Seng, mas esta é a intenção de Shue Dulin, com um leve sorriso. Não há nada que não preocupe o velho primeiro-ministro Shen. O nome de Lee Seng, nas 6 nações. Pode-se dizer que é como um trovão nos ouvidos. Lin Xian nunca esquece suas habilidades e capacidades. Eu tenho mais uma coisa do que vocês, que é a consciência. É uma pena que Lee Seng, que deveria ser um primeiro-ministro famoso, agora foi para a terra dos bárbaros. Meio monarca é como meio tigre, desde os tempos antigos. Sem mencionar Lee Seng ajudando assim, mesmo os imperadores que foram ajudados desde a infância até a idade adulta. Há inúmeros casos de retaliação após promessas. Só se pode dizer que este é o destino de um ministro. Olhando para as 6 nações, quantos ministros podem terminar bem? Do outro lado, na estrada de Shuzhou, Xiaominxue partiu de Kyoto e seguiu sem parar. Os cavalos não descansam, as pessoas não param, direto para Beianpés. Por que amanhã? No final, Zhao Bugui, impotente, teve que pedir ao vice-general da guarda Shulong para convocar as tropas. Ele seguiu Xiaominxue a galope. Princesa, você não fechou os olhos por 2 dias. A jornada até Danshou é muito longa. Mesmo que você não coma ou beba, levará 13 dias. Não pode ter pressa, machucar o corpo. Zhao Bugui, eu te disse. Você deve usar seu título lá fora. Se você não conseguir acompanhar, não precisa seguir. Xiaominxue virou a cabeça friamente. Não é isso que eu quero dizer. Estou preocupado que seu corpo não aguente. Zhao Bugui não se importou. Com a atitude de Xiaominxue, ele já estava acostumado. Xiaominxue não prestou atenção nele. Daí o inferno ocupa o 3º lugar no ranking de Liubo, abrangendo 3 estados. Agora, para passar por Shuzhou, ainda são necessários 3 dias. Depois de passar por Shuzhou, é Lushou. Levará cerca de 8 dias para atravessar todo o Lushou. O coração dela está todo em Lee Seng agora, então ela simplesmente não se importa com o cansaço. Xiaominxue só queria ver com seus próprios olhos se Lee Seng realmente se casou com a filha de um bárbaro.